Olá para elas, podcast feito por elas e para elas. Essa luta que a gente faz aqui no Brasil, a gente faz no mundo. A gente está ligando desde as comunidades até as companheiras que estão. Sejam muito bem-vindas ao nosso novo projeto, o Olá para Elas. Eu sou Dani Souza e estou aqui com as minhas parceiras, convidadas ilustres de alto garbo e elegância. Por favor, convidados, digam quem são vocês. Eu sou a Tami Faria, já sou figurinha carimbada aqui, já sou conhecida, já pedi música no Fantástico, estou muito feliz de estar aqui. E eu sou do Cat Cine Podcast, um podcast sobre filmes, séries e qualquer coisa que a gente queira falar. Eu sou a Larissa Araújo, eu sou publicitária e participo do podcast Afropausa. É um podcast são todos publicitários, né? E a gente fala sobre o mercado de comunicação no modo geral, mas com um pouco de recorte racial também. Então a gente fala sobre campanhas publicitárias, a gente fala sobre solidão da mulher negra no ambiente de trabalho, a gente fala sobre black money, a gente fala sobre palavras que você não pode falar. É um universo bem mágico. Acho que todo mundo pode conhecer. Perfeita. Maravilhoso, já tô anotando Pessoa aqui. com local de fala aqui. Estamos reunidos aqui nesse novo projeto, meus caros ouvintes, para conversarmos sobre esse assunto que está muito mais em alta do que o coronavírus no Brasil. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o Big Brother Brasil 20. Se você soubesse quem você... O povo quer, para, por favor. Aqui é amizade. Olha ela! Que é isso, Ana Paula? Olha ela! Tá louca? Ô, menina, isso é falsa, Vovó. menina! Vovó, Deixa ser falsa! vovó. Falsa! Eu nunca falo nada de ti, garota. Garota, cacete! Eu não me chamo de garota e você me respeita. Eu acho muito difícil alguém não saber o que é o Big Brother, né? Porque, afinal de contas, já são 20 anos sendo exibido na televisão brasileira. Mas se existe alguma pessoa que estava em Marte nesses últimos tempos, isolada em Marte, né? O Big Brother, ele é um reality show onde os participantes eles ficam confinados numa casa, eles são vigiados por câmeras 24 horas e eles ficam sem contato nenhum com o mundo exterior. Esse formato de programa ele foi criado pelo holandês John de Mol em 1999. Ele se popularizou tanto que ele acabou sendo importado para vários países, né? E aí, no Brasil, a primeira edição foi ao ar em 2002 e ele se popularizou tanto que hoje está na sua 20ª temporada. A 20ª edição. E assim, tivemos muitas passagens inesquecíveis, personagens, as participantes inesquecíveis, uns muito notáveis, outros bem esquecíveis, né? Momentos icônicos. Acho que a maioria é bem esquecível, porque veja só, você tem 20... Ou alguns que a gente quer esquecer. e outros que a gente quer esquecer. Mas assim, só com uma correção, Dani, não são 20 anos de programa. São 20 edições, porque teve 20 edições. Teve ano que teve Isso mesmo. 2 por ano. Foi o primeiro. Sério? Sério, é porque, é assim, como eu tava falando, a primeira edição foi ao ar em 2002. Então, na verdade, são 18 anos em exibição. Primeiro ano, as duas primeiras edições foram ao ar no mesmo ano. A partir da terceira edição, ele começou a ser anual. Pra quem não sabe, eu descobri recentemente, pesquisando, que o Big Brother, ele tem
várias inspirações no livro 1984, de George Orwell. Como eu nunca li o livro, eu não posso fazer esse paralelo, mas vocês sabiam disso? Sim. Não sabia, não. É porque o sistema que vigia todo mundo em 1984 se chama Big Brother. E é como ele observa todo mundo. É aquela ditadura, né? Linda, maravilhosa. Gente, Só que não. chocada. Pois é, veio daí. Pois é, então fica aí a indicação para lermos na quarentena o 1984. E aí, voltando, né? O programa ele foi comandado por Pedro Bial. Desde da sua primeira edição até 2016, ele teve discursos memoráveis. Ele ficou muito conhecido, principalmente pelos discursos que ele fazia durante as eliminações. E outra curiosidade, para quem não sabe, que eu também não lembrava, juro por Deus, eu não lembrava disso, mas a Marisa Hort, ela apresentou o programa com Pedro Bial na primeira edição. Jesus. Apresentou alguns programas e depois ela foi afastada. Aí ficou só o Bial. Eu acho que ela apresentou, tipo, uns 4 ou 5 dias, porque eu acho que ela estava muito encarnada em Magda. E assim, ela tinha uns comentários muito... Eu não tem como outra palavra a não ser dizer que eram muito burros, sabe? Ela errava muito. Eu não sei o que tinha acontecido com a Marisa Hort, se ela não queria estar ali, mas eu sei que a quantidade de programas que ela participou foi muito, muito pouco. Ela nem terminou a temporada. Pois então, o programa, como eu falei, ele acabou se tornando um grande fenômeno. E um fenômeno tão grande que assim, é difícil você conhecer alguém que não conheça o Big Brother Brasil. Mas aí, gente, com isso veio aquela famosa treta, né? Vocês são alienados, vocês deveriam ler um livro, o que é que vocês veem tanto em BBB, e blá, 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 vocês são um povo sem cultura, BBB, e todas aquelas conversas que vocês com certeza já ouviram falar por aí, né? Mas, então, né, a questão é, nós somos alienadas porque assistimos BBB? Olha, eu acho que e todas essas coisas que você falou, por exemplo, eu faço. Eu leio bastante. Pesquiso bastante sobre cultura. Normalmente as coisas que eu leio é sobre cultura e história. Então, acho que eu não sou alienada. Só gosto de entretenimento. E aí, talvez seja algo que esteja acontecendo agora, que vem mudando, assim, é que o que tá rolando, o que vai acontecendo nos anos do Big Brother é meio que tá acontecendo nos anos em que a gente vive. Por exemplo, teve um ano que começou a ter muitas discussões sobre causas LGBTQIA+. E aí foi um ano que estava acontecendo isso no país e dentro da casa também, sabe? Então é como se a gente estivesse acompanhando através de vivências parecidas com as nossas ou não, coisas que estão acontecendo fora. Então, tipo, não é porque você é alienado só porque você assiste Big Brother, sabe? É um meio de entretenimento. Principalmente hoje, em 2020, não tem como alguém não ser pelo menos impactado com alguma coisa de Big Brother. É meio que... Aí sim que essa pessoa vai ser alienada. Mas eu acho que tá tudo bem você assistir o que você quiser. Assim, sempre que começa um Big Brother, atualmente, começa aquela brincadeira. Eu já vou ali me alienar assistindo Big Brother. Eu gosto de ser alienada. A gente já sabe quais são os memes, né? Que começam todo ano. Eu tenho um amigo que fez um tweet assim, já dá pra gente parar de fingir que não vai assistir Big Brother e começar a comentar sobre? Que isso? Maravilhoso. Olha, eu lembro o primeiro Big Brother, que foi algo totalmente diferente do que é hoje. Eu lembro na primeira edição que todo mundo, assim, não podia entrar com maquiagem, o pessoal passava realmente fome, assim, era uma experiência que, assim, era para avaliar o psicológico, era uma experiência antropológica, né, para você assistir aquilo, mas as pessoas que estavam lá dentro não tinham acesso a materiais de beleza, não tinham acesso a shampoo, sabonete, essas coisas, era tudo que era dado. Ou você tinha que ganhar por meio de provas. Então tinha prova da comida, prova de não sei o quê, prova para você ganhar a feira. Era sempre assim. Então, o primeiro foi bem hardcore. E eu acho que por isso mesmo que eles modificaram depois.
Eu gostava dessas primeiras edições porque era assim, era uma coisa mais difícil realmente, tá entendendo? Depois, eu achei que ficou realmente uma coisa muito alienada, porque entrava uma turma que, assim, eu ficava, meu Deus, de onde saiu isso? E eu não sei o que foi exatamente que aconteceu nessa edição, que virou uma chave, assim, sabe? Que de repente virou estudo. Mas é isso, sabe? Eu acho que por um bom tempo ele ficou dormente, como realmente uma coisa de pessoas alienadas, era uma coisa assim totalmente fora da realidade, sabe? A pessoa que sentava para assistir aquilo, porque não tinha nada demais, tá entendendo? E agora não, agora mudou alguma coisa que a gente vai conversar mais na frente. Pegando essa tua fala, né, da primeira edição, vocês sempre assistiram Big Brother? Vocês lembram, assim, desde quando vocês começaram a assistir? Ou vocês começaram a assistir essa edição por causa de alguma coisa que chamou a atenção? Então, eu assisti, como eu falei já anteriormente, eu assisti as primeiras, eu acho que 6 edições. Lembro vagamente das pessoas, eu lembro de algumas que realmente se destacaram, mas eu acho que foi na edição que o Max ganhou que eu realmente abandonei o programa e aí eu voltei esse ano e eu era uma das pessoas que falava, nossa, BBB lixo, que Perca de tempo. perca de tempo, coisa alienada, sabe? Minha mãe assistia Big Brother e falava, ai, ela, menina fulana de tal, não sei o quê, mas eu não quero saber disso não, velho. O BBB é uma merda, não serve pra nada. Hoje coisa, não quero assistir esse programa não. Só tem putaria. E hoje pagou com a língua, né? E Só tem putaria. só tem putaria, porque era basicamente isso. Assim, eu não sei, o pessoal, a produção escolhia a dedo, sabe? Porque você já sabia, o pessoal ia se pegar, ia rolar alguma polêmica aí de alguém que fez alguma coisa debaixo do edredom, e era isso, todo ano estava acontecendo isso, então eu não prestava mais atenção, sabe? Eu passei umas boas várias edições sem saber o nome de ninguém. Inclusive no ano passado. Agora eu só sabia as polêmicas, né? Quando foi esse ano, eu vi que eles mudaram, né, a dinâmica, que colocaram influencers também. Eu disse, nossa. E eu me lembro também que houve um grande bafafá entre o meio dos influencers, dizendo quem é o influencer que vai aceitar participar do Big Brother? Meu Deus! Nossa, eu lembro disso. Você lembra? Lembro. E aí eu disse, nossa, eles estão tentando fazer o quê? Uma fazenda, uma casa dos artistas, estão né? apelando e tal. Estão apelando. E aí começou, né? E aí começou a falar um monte de coisa nas redes sociais. Eu disse, epa, peraí, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a assistir pelo Twitter, né? Até que chega um momento que você se rende, você chega, mãe, por favor, não assista nenhum filme agora, vai começar BBB. Nossa, comigo foi meio diferente. Eu assisti acho que 2 ou 3, deve ser tipo o terceiro, quarto e quinto, vamos por aí. Depois eu parei. E aí eu falei, não vou ver mais. Aí o ano passado eu vi que tinha algumas pessoas com discursos que eu concordava, alguns meio que coerentes, e não acompanhei. Mas eu pesquisava sobre as pessoas, tipo, tinha o Rodrigo, a Rízia, aí eu vi que era meio que separaram por Vila Caltrim, que é uma casa de shows aqui bem elitista, de São Paulo. Aí colocaram, tipo, Vila Caltrim e Baile da Favela. Então era meio que eu falei, tá começando a mudar algumas coisas. Na edição passada tinha tipo, youtubers, mas que não eram grandes. E aí, nessa edição, quando falaram que ia rolar youtuber, eu falei, gente, deve ser, tipo, a pessoa não deve estar precisando muito, né, pra poder ir pro Big Brother, porque o Big Brother já passou, já deu o que tinha que dar. E eu peguei um bode do ano passado porque uma menina com discurso racista ganhou. Então eu falei, cara, não vou ver mais. Aí, beleza, comecei a acompanhar, aí eu comecei a ver que no Twitter só tava sorrando gente falando de Big Brother. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a assistir pelo Twitter e pelo Instagram. Eu percebi que realmente eu estava assistindo, deixa eu ver, no paredão do Adson. Que foi... Não, mentira. Eu comecei a ver na Casa de Vidro, porque daí eu comecei a entender que ia rolar uma Casa de Vidro e a galera tava mandando mensagens, tipo, explicando as coisas. Falei, gente, para as pessoas saírem da casa delas,
com um cartaz pra uma casa de vidro pra mandar mensagem pro Big Brother, o negócio deve estar alguma coisa acontecendo, né? E aí eu comecei a ver, tipo, algumas trechos do Twitter, assim, na casa de vidro. E aí, no dia que eu vi que eles entraram, eu falei, gente, deve estar acontecendo alguma coisa. Fui olhar pelo Twitter. No paredão, eu falei, agora eu tô de vez. Porque eu tava reclamando. E olha que bizarro. Eu tenho uma televisão no meu quarto e eu não, tipo, eu nunca liguei a televisão. Eu só assistia Netflix, Amazon, essas coisas de streaming pra, tipo, ver séries e filmes. Eu descobri que eu não tenho cabo da antena no dia do paredão. Da porque antena. foi o único dia que eu fui ligar a televisão, sabe? Ela tem 7 anos no quarto e eu percebi, tipo, no dia que eu fui ligar. Aí eu fiquei, agora eu desço e fico na sala, assim, gente, vai começar Big Brother, todo mundo fica quieto, porque agora eu assisto. É bem bizarro. Pois é. Comigo também aconteceu bem parecido, né? Eu comecei, como eu falei lá no comecinho, eu comecei a assistir a primeira edição. Eu assisti a primeira edição, a segunda, e eu fui assistir por vários anos, eu sempre acompanhando ali, né? Depois eu fui deixando, porque a vida foi mudando, o ritmo, isso, aí também as edições já não eram mais como era antes, né? Porque antes elas eram mais simples, né? As pessoas eram mais... Uma coisa engraçada é que tinha uma época que o Big Brother era tão popular que eles faziam sorteio para as pessoas entrarem. Eles não tinha algumas pessoas que elas não eram escolhidas pela produção, elas eram sorteadas para entrar na casa. E foi uma dessas que veio a Cida, que foi a que venceu o Big Brother 4. Ela era uma pessoa carente da comunidade e tal, e ela acabou caindo na graça do público, né, na época. E assim, isso até é uma crítica que por exemplo, a minha mãe faz muito ao Big Brother porque sempre são pessoas ricas, né? Pessoas que já têm uma condição social melhor, não tem, dificilmente a gente vê uma pessoa que vem da periferia, uma pessoa mais simples e tal. Privilegiados, né? São mais privilegiados. Aí eu passei algumas edições sem acompanhar, umas eu acompanhava, outras não. Tinha ano que eu tava mais afim, outro ano que eu tava bem nem aí. Essas últimas edições eu acompanhei, acho que o 16, 17, 18, acompanhei. O 19 eu não vi, né, mas aí pegando a fala da Larissa, né, eu acompanhei algumas coisas pela internet do que estava acontecendo, porque realmente tinha umas pessoas que tinham os discursos mais de militância, mais abrangente e tudo mais, e tinha pessoas que tinham comportamento mais duvidosos. Mas eu realmente não tive interesse em parar para assistir. Já nessa edição, as coisas foram me chamando mais a atenção, e eu acompanhando também muito pelo Twitter. Eu vi os comentários no Twitter, depois eu comecei a ver os vídeos no Twitter, depois eu comecei a ver os vídeos no Globoplay. Aí eu já tava na sala assistindo, já converti minha família, agora todo dia no horário a gente tá lá assistindo Big Brother, todo mundo. Já tá todo mundo esperando, todo mundo torcendo, já tá todo mundo viciado no BBB. Algo que me incomoda é que a galera tá falando que nessa edição começaram a levantar bandeiras e começaram a ter um processo de militância e de pessoas que realmente são engajadas em alguma causa. E aí eu entro até numa questão que isso me incomoda muito, porque na edição passada tinha a Rízia, tinha o Rodrigo, tinha a Gabi, tinha várias pessoas com discursos extremamente coerentes e que abraçavam sim uma causa, na maioria das vezes eram raciais, mas tipo, porque eram pessoas negras ou pessoas tipo consideradas do grupo favela não, né, que é errôneo falar favela, mas tipo, do grupo baile de favela, né? Da comunidade, a gente não vai dar ouvido, sabe? Tanto que, se a gente parar pra olhar a visão que a pessoa que ganhou ano passado, que foi, acho que é Ana Paula o nome dela. Isso. Paula. É Paula. A Paula, ela é extremamente padrão. Sim. E aí você vê que nesse ano, quem começou a ser a fada sensata, tipo, a fada sensata Marcela, ela é exatamente igual a Paula. Então, tipo, as pessoas dão ouvido... O estereótipo, né? As pessoas dão ouvido exatamente pra esse tipo de estereótipo, sabe? Então não compensa você falar que agora tem discursos, porque antes não tinha. Tipo, antes tinha sim, sabe? Teve a Gabi num vídeo que viralizou. Eu lembro. Teve um vídeo da Gabi viralizando, cantando Cota Não É Esmola, por exemplo, num discurso extremamente coerente, e a galera fala que aquilo não era militância ou que era mimimi só porque eram de pessoas negras. Então isso me incomoda às vezes. Mas sabe o que eu acho também? A gente, ano passado, se a gente for pensar, né, na questão, colocando um pouco de política aqui, né, vamos olhar para o nosso presidente, vamos olhar para
as pessoas que estavam votando naquele BBB naquele ano. Quem foi que ganhou? Ganhou uma pessoa com um discurso extremamente racista, que teve várias falas e foi corrigida, inclusive por essa própria participante, que eu já vi alguns vídeos que viralizaram nessa edição, justamente por conta disso, que pessoas falaram, não, porque agora nessa edição tá tendo um debate, assim, com umas pautas e tal, e pessoas dizendo, não, mas antes na edição passada já teve. Mas eu acho que a edição passada foi muito reflexo dessas pessoas, sabe, que, enfim, colocaram uma certa pessoa no poder. Uma polarização, né? Exatamente. Assim, eu acho que o discurso sempre existiu. Essas narrativas, elas sempre existiram na casa. Tanto é que eu acho que foi a Larissa que falou, né? Quando a gente tava falando da questão de alienação e tal, que sempre tem essas questões vindo à tona dentro da casa. E que isso reflete, a gente aqui fora tá vendo. E essas narrativas vão sendo construídas. E a questão é, nem todo mundo tá vendo, nem todo mundo tá falando sobre isso. A partir de determinado tempo pra cá, foi que isso começou a ter mais visibilidade na mídia. Por exemplo, o BBB 17, se eu não me engano, que foi o da Emily, teve a questão do relacionamento abusivo ali. Sim. Do Marcos Harper. E teve a outra questão também de estupro. Só que aí, Tami, uma coisa que você falou que, tipo, me lembra também, é que, assim, essa questão política, na verdade, começou em 2018, né? Que foi quando começou esse tererê da problematização do presidente, porque ninguém gosta dele. Eu não gosto, não sei vocês, mas não gosto. Não, de jeito nenhum. Ninguém gosta, ninguém gosta. Eu entenderia se esse discurso viesse em 2018, em 2017, tipo, anos anteriores, quando a gente começou a entender mais ou menos o que era esse tipo de comportamento, sabe? Agora, tipo, em 2019, teve todo um processo de meio de quebrando algumas barreiras e quebrando vários tabus, assim, porque ele já tinha sido eleito. E aí, em 2019, as pessoas, elas, tipo, escolheram. Foi exatamente pela pirâmide social, porque, tipo, é o homem branco, depois é a mulher branca, aí vem o homem negro e a mulher negra. E quem saiu foi sempre os de baixo pra cima, sabe? Até a mulher ganhar, porque não tinha nenhum macho decente, porque se tivesse uma versão dele, uma versão da Paula igual numa versão masculina, esse cara tinha ganhado. Eu acho que, às vezes, a gente pega algumas coisas, tipo, por exemplo, a questão política, é claro que ela interfere muito, mas ali... eu acho que é muito de as pessoas estavam esperando o de sempre e não tinha ninguém para afirmar algum discurso, tipo, alguém que tem voz, sabe? Que tem, tipo, um privilégio grande que possa falar sobre esse tipo de questão e esse tipo de discurso. Porque eu não vi nenhuma pessoa branca ali abrindo esses discursos, por exemplo. Eram só as pessoas que não têm voz normalmente na questão social. Agora que tem nessa versão, é aí sim que as pessoas estão dando ouvido. Então, tipo, não é muito sobre ser anos e a questão política. Eu acho que é sobre quem é que tá falando. Eu falo com relação à questão política porque, assim, como o BBB geralmente acontece nos primeiros meses do ano, então ali a gente ainda tinha uma sensação de comemoração, sabe? Pelo presidente e tal. Então, por conta disso que eu acho que ainda é um reflexo. Mesmo tudo as eleições tendo acontecido em 2018, mas eu acho que no início do ano ainda estava muito forte. Mas aí a gente pode aproveitar essa questão, né, já que a gente tocou nesse assunto e tudo mais, vamos falar um pouco sobre as narrativas que foram levantadas nessa edição. Eu queria pegar carona numa fala do Babu, quando ele estava conversando com o Prior, em um determinado momento da casa, eles estavam falando sobre as bandeiras sociais. Então o Babu, ele falou algo assim no sentido que, as bandeiras sociais, elas existem para serem usadas no dia a dia, não para ganhar prêmio. E assim, eu fiquei impactada com isso que ele falou. Achei bem coerente, né? Eu fiquei lembrando das narrativas que foram construídas desde o início do programa até então, né? Eu lembro que começou com a saga dos machos escrotos, né? Que eles estavam querendo criar um planinho pra difamar as meninas e querendo que elas traíssem os namorados e tudo mais. E aí teve alguma confusão dentro da casa, que as meninas foram confrontar os meninos. E aí teve toda aquela questão lá que foi levantada dos discursos feministas e tudo mais. A gente pode dizer que essa foi a primeira temporada. Vamos separar por temporadas, né? Eu acho que essa primeira temporada começou quando os primeiros vídeos, assim, deles falando, né?
Porque o da Marcela é muito claro que ela já fala, tipo, eu não passo pano pra macho escroto, eu sou feminista, eu sou isso, eu sou aquilo. Então ela já se mostrou aquela mulher toda fortona, que não tem medo e não sei o quê. E aí as outras foram meio que se mostrando mais ou menos como eram. E os meninos, eles eram totalmente os opostos, sabe? Como se estivesse ainda na primeira edição. Tipo, eu vim aqui pra beijar não sei quem, eu tô aqui porque eu sou assim mesmo, tem que me aceitar. Senhora. E aí esses discursos meio ridículos. E aí, eu lembro que, tipo, pelo que eu entendi mais ou menos, né, porque eu não acompanhei, mas nas primeiras semanas, assim, a Marcela e a Gisele, que tinham esses discursos, estavam meio que perdidas na casa. Então elas começaram a conversar com os meninos, e aí os meninos falaram pra elas que o plano deles, que estavam, inclusive, um ponto que eu acho que a gente vai retomar em vários momentos, mas acho bom as pessoas entenderem aqui. Nesse discurso que estavam os meninos, estavam todos os meninos, exceto o Babu. E aí todos eles estavam conversando e eles falaram que a ideia era fazer as meninas se queimarem lá fora com os namorados, os maridos que têm, e como algumas delas são famosas, né? Elas iam ficar mal na fita, assim, e iam saindo uma por uma. Spoiler. E aí ele Deu certo. Então, deu super certo. Aí eles contaram isso pra Gisele e pra Marcela, porque elas estavam meio que perdidas no jogo, e as duas ficaram muito indignadas com o que estava acontecendo. E elas tentaram avisar as meninas. Eu lembro que a Boca Rosa, ela foi tirar satisfação, porque esse GIF eu vi que ela bufando, assim, pra falar com o Adson, e ele disse que era mentira. E aí as meninas se passaram como mentirosas. Só que nesse meio tempo, tava rolando a Casa de Vidro, que foi na terceira semana. Então aí as pessoas começaram, tipo, acreditem nelas, é verdade, não sei o quê. A Marcela tá certa, né? Isso. E aí teve um discurso do Lucas, que era muito grudado com a Mari, que ele disse que só não comeu ela porque não tava com fome. E isso, de novo, todos os meninos reunidos, exceto o Babu, estavam todos eles reunidos no momento dessa fala, e aí eles colocaram isso no cartaz. Então, tipo, essa primeira temporada, assim, até os recados na Casa de Vidro, acho que começou a bombar quando souberam da Casa de Vidro, assim, porque daí o público começou a engajar, sabe? Começou a falar, tipo, eles são alienados, elas precisam saber. E assim, eu nunca vi uma casa de vidro tão bombada, né, como essa, que a galera tava toda tão indignada que eles foram pro shopping levar cartazes. Eu nunca tinha visto isso em BBB nenhum. Mas sabe o que é isso? Isso é reflexo justamente de ter pessoas influencers dentro do programa. Sim. Porque assim... A Bruna Marquezine foi na Casa de Vidro pra passar recado pra Manu. Olha isso, gente. Mesmo que você tenha pego pessoas que, por exemplo, foi atriz, ou foi, sei lá, fez alguma coisa, uma subcelebridade, youtuber, mas essas pessoas que entraram, Pyong, Rafa Kalimann, a Mari Gonzalez, né? Uhum. Qual foi a Manu Gavassi? São pessoas influencers, são pessoas que têm muitos seguidores. A Boca Rosa também. A Boca Rosa, sabe? A Boca Rosa era a única que eu conhecia. Não, a única pessoa que eu conhecia dessa galera era o Babu, porque eu já conheci o Babu da televisão. Ah, sim, e o Babu também. E a Manu Gavassi, que eu li a revista Capricho, tá? Quando eu era novinha. Então... Não, então, eu conhecia todos, exceto a Gabi Martins, porque a Gabi também entrou como famosa. A Gabi eu não conhecia. A Gabi entrou como famosa? Entrou como famosa, porque ela é conhecida. Ela tem até, tipo, uns vídeos com o Massafera lá, que eu não lembro o nome dele. Acho que foi aí que começou a gerar engajamento, né? Porque a galera começou a ver que, tipo, tem gente famosa. Os famosos amigos dos participantes ficaram enlouquecidos. Eu lembro que viralizou um GIF, assim, um vídeo, na verdade, da Bruna Marquezine mandando mensagem pra Manu Gavassi. Que era, você tá no Big Brother, você não me falou? Como assim? Me responde, me responde. Eu lembro, eu vi esse vídeo também. Achei muito legal. Então, eu acho que justamente pelos famosos que são amigos dessas pessoas estarem falando sobre isso, foi que deu um engajamento maior para esse programa. Foi um acerto muito, muito, muito pontual eles terem colocado pessoas influencers assim, sabe, dentro da casa. Sim, isso inclusive era um dos pontos que eu ia atacar, né? Quero dizer que o Boninho foi inteligente, né? Isso foi uma jogada muito acertada dele de fazer isso. Foi, porque o Big Brother tava caindo. E, tipo, por exemplo, essa edição teve recorde, ele tava caindo em audiência, conforme foi passando os anos. Total. E aí, eles tiveram, por exemplo, nessa edição, recorde de audiência, recorde de votação. Então, pra ele, tipo, foi uma sacada de gênio, sabe? Total. É meio que salvar o programa.
O ano que vem, quanto não vai ter de influência se oferecendo pra participar? Uhum. Eu tô quase Pois me é. inscrevendo. E aí, vamos fechar aqui essa primeira temporada, né? Chegaram, o pessoal da Casa de Vidro, eles foram pra casa. A tour da Casa de Vidro. Que a tour foi quando eu comecei a ficar engajada. A galera começou a ficar indignada com essas mensagens. E aí, no dia que a Bruna Marquezine foi, porque o que aconteceu? A Manu Gavassi tava ficando com um menino, e aí ela gravou um vídeo falando: ai, eu não sei se você pediu pra eu não fazer isso, mas se você quiser namorar comigo, eu só vou saber depois do Big Brother, porque eu tô aqui e você tá aí. Então, se você aceitou, não vou saber, vou agir como se a gente estivesse namorando. E aí, a Bruna Marquezine foi levar essa mensagem na Casa de Vidro. E ela gravou um story falando assim: gente, eu tô tão viciada que eu fui levar o recado pra Manu. Tipo, pra galera que entra na Casa de Vidro, passar esse recado pra Manu. Quando ela falou isso, começou, tipo, um monte de galera a pensar o quê? Posso fazer o mesmo. E aí começou a descer recado. Falando que o Felipe, o menino lá, falou que não comeu a coisa porque não tava com fome. Falou que era pra acreditar na Marcela, que ia sair um por vez. Aí eles fizeram, inclusive, uma lista com o nome dos homens, né? Dos homens que estavam envolvidos. Falaram que é porque as meninas estavam sem entender, porque nessa edição que aconteceu, o Patrick saiu nesse dia. Que eles entram na Casa de Vidro, eles estavam sem entender porque o Patrick saiu. E aí ninguém sabia do caso. E ele tava com o Hudson, não foi? Aí eles começaram a fazer esses recados. Só que o Boninho viu que tinha muita gente ali movimentando isso e passando muita informação. E ele chegou com o pessoal da Casa de Vidro, ele entrou dentro da casa e falou pra eles, tipo, não é pra vocês levarem todas as informações que vocês forem receber. Sabe, tenham uma noção e saibam do que vocês forem falar. Só que um dos recados estava: se vocês não passarem os recados, vai sair um por um. A gente colocou vocês e a gente que vai tirar. Sensacional, velho. E aí eles começaram a ficar meio que com medo. Eles começaram a ficar com medo. Tanto que tem um vídeo da Ivy. Por isso que a Ivy e o Daniel foram escolhidos também. Porque a Ivy e o Daniel falaram, tipo, não, a gente vai passar o recado. Isso conversando com a galera de fora. A gente vai passar o recado sim, vai passar o recado sim. E tem um áudio da Ivy que ela fala, tipo, a galera tá ameaçando mesmo, então é melhor a gente passar. Enquanto os outros dois estavam quietos. Então eles foram espertos também, sabe? Em passar essa confiança pra galera. E aí terminou a primeira temporada aí, com esse mutirão de informação. É, exatamente. Nossa, perfeita a Larissa contando detalhe por detalhe. Porque nem eu tô sabendo contar esses detalhes todos. Como a Larissa contou, todo o rolê, todo o babado que aconteceu, vale a gente falar um pouco também sobre outra parada que já estava acontecendo dentro da casa nesse período, que foi quando ela citou o Patrix, né, que já estava rolando episódios de assédio dentro da casa, que foi o Patrix, ele assediou a Boca Rosa, e eu não lembro se ele fez isso com outra pessoa também. Fez com a Fly. Foi. Sim. Que ela tava sentada Fly. bêbada e ele fez ficou isso esfregando. 3 ou 4 vezes, se eu não me engano. Ele fez com a Boca Rosa esse primeiro episódio que foi dos seios, né? Ele pegou no seio dela, né, e balançou assim. Isso. Depois ele esfregou a genitália na Fly e depois ele fez isso com a Boca Rosa de novo. E a Boca Rosa estava bebaça e não estava entendendo o que estava acontecendo. A Flaviana, eu acho que ela tava ficando desacordada. E sabe o que é bizarro? No dia seguinte que isso aconteceu, chamaram a Boca Rosa no confessionário e perguntaram pra ela como que ela tava se sentindo. Só que ela tava de ressaca, não tava entendendo nada. Ela falou, tipo, eu me sinto bem. Aí eles, você se sentiu assediada? Ela, por quê? Daí eles falaram, pelo Patrix. Ela, não, ele é meu amigo. Só que Larissa, tenho certeza que se essa imagem do que tudo que aconteceu ali, ela visse, aí ela se sentir diferente. Porque a pessoa falando, ela não sabe nem de qual momento, sabe? Tipo, ela nem se recorda. Mano, a pessoa tava bêbada. E outra Quando coisa. acontece com a gente, às vezes a gente demora a entender o que tá acontecendo. Imagina quando você tá alcoolizada, você não tá no seu estado normal, né? Então, É assim, exatamente eu acho isso. natural que tenha acontecido essa confusão com ela, dela não ter entendido, na real, o que tinha acontecido. Talvez aqui fora, né, ela vendo as imagens, ela tenha um outro posicionamento. É a mesma coisa que aconteceu com o Pyong também, porque falaram, inclusive, com as meninas também que foram envolvidas no caso do Pyong, que eu acho que é até mais grave do que o do Patrix. Eu achei que foi muito mais grave o caso do Pyong, porque ali ele foi realmente insistente, ele tentou beijar a Marcela diversas vezes à força. Mas ele apalpou a Fly também, se eu não me engano, ele fez... Isso.
Ele apalpou as meninas e aí elas falaram não. Exatamente, foi horrível aquela situação. E as meninas falaram a mesma coisa que a Boca Rosa. Tipo, não, ele é amigo e tal, não sei o que. E Na segunda temporada foi quando o Daniel entrou. a ascensão e queda E do aí a grupo primeira hippie. coisa que, tipo, ele já tinha recebido um recado do Boninho falando que não era pra falar nada, né? Mas ele entrou já falando, tipo, pra Marcela que ela tava certa. E aí os meninos estavam olhando de fora e ficaram assustados, porque eles viram que eles entraram e começaram a passar um monte de recado. Eu fui pra frente da televisão assistindo esse dia, porque eu queria ver o impacto do babado. Então. E isso, foi aí que eu comecei a ver também. E algo que eu achei muito interessante, e que a gente vai pontuar, tipo, no decorrer desse episódio do podcast, é que, por exemplo, o Babu, ele tava com as meninas. Tanto que no dia do paredão que saiu o Patrick e não saiu o Adson, a Manu foi chorar pro Babu. E aí ela falou assim, eu não entendo, será que o Brasil não tá vendo o que ele faz e não sei o quê. E o Babu, até sem saber, ele falou assim, tipo, Manu, se você estivesse no mesmo quarto que os meninos como eu tô, você escutaria todas as merdas que eles falam, sabe? Dele falou, tipo, o Patrick fala muita coisa. Talvez o público não gostou. Por quê? Porque o Babu tava andando com as meninas. Ele tava se sentindo meio que... Eu lembro dessa Ele tava dessa com uma história. proximidade eu com a cheguei a ver esse Manu. vídeo do Babu com a Manu. Ele Isso. tava com a proximidade dela, ele confortou ela, e até esse momento, beleza. Quando eles entraram na casa de vidro e começaram a contar tudo lá dentro, os meninos ficaram meio receosos com o que tava acontecendo, porque elas estavam conversando e contando sobre o caso, até aí ok. Nisso, chamou todas as meninas reunidas pra elas contarem exatamente o que estava acontecendo. Foi daí que eles começaram a contar que o Patrick saiu por conta de caso de assédio, porque ele tava fazendo isso. Daí a Boca Rosa falou pra todo mundo o que aconteceu, que chamaram ela, que pediram pra ela não contar, ela não tava entendendo. Aí eles pegaram e falaram, tipo, não fica desesperado, o Adson vai sair depois, mas o Patrick que mandou tudo, que comandou o plano, não sei o quê. Aí falaram pra Mari, tipo, o Lucas disse que só não de comer porque não tava com fome. E aí elas começaram a ficar, tipo, todas surpresas e meio que impactadas, sabe? Porque elas não sabiam que estava acontecendo esse tipo de coisa. Aí teve uma hora que a Ivy fala pra Boca Rosa, porque a Boca Rosa sempre esteve do lado dos meninos, desde o início. A Ivy fala pra ela, tipo, seus seguidores pediram pra falar que eles estão muito magoados com você. Que eles estão muito chateados com você, com o que você tá fazendo. E aí quando eu comecei a falar de seguidor, a Bianca começou a chorar. Porque daí eu acho que ela entra no personagem ali. Porque, ai meu Deus, então eu tô errando, eu preciso ouvir as meninas e não sei o quê. E aí a Rafa falou, tipo, a gente deveria ter ouvido elas estavam certas. Então elas começaram a ser as fadas sensatas do momento. Foi. Falou, aí os meninos falaram que elas estavam sendo ditadas como fadas sensatas, porque elas estavam fazendo o correto, não sei o quê, e ninguém tava acreditando. Aí nisso, a Manu pegou e falou assim, gente, tipo, eu sei que pode não ter ligação, mas o Babu tava conversando comigo, ele falou que os meninos falam muitas coisas, e que isso deixa ele triste, por isso que ele não tava muito envolvido com eles, então, tipo, tudo que eles estão falando pode parecer não ser verdade, mas sabe, tem toda uma comunicação e, tipo, um sentido. Então, aí elas começaram a entender meio que qual era o lado correto. Aí começaram a perguntar do Guilherme, mas o Guilherme não tinha nada a ver, até então, né, ninguém sabia que ele era um boy lixo também. Porque na verdade ele tava presente. Mas até então ele não era o problema. Ele tava presente em todo o rolê, só que ele era o come quieto, né? Ele tava ali quietinho. As e ele falava que ele não tava. Ele mentira, ele tava. Todos, sabe, é isso que eu fiquei com muita raiva. Todos os meninos, porque depois desse papo, as meninas foram confrontar eles de volta e falaram sobre tudo que aconteceu. Tipo, que esse tipo de comentário saiu e que não sei o que. A Mari foi chorar pro Lucas Solano que tinha escutado. E ele falou que ele não tinha falado, o Prior falou que não tinha escutado, os meninos falaram que não tava no meio, que tinha combinado 2 ou 3, que eles não estavam participando. E estavam todos eles ali, sabe? Exatamente. Isso, mano, ai, que ódio. Essa segunda temporada me irritou. Mas a segunda temporada foi da fada foi quando sensata. Teve aquela... que todas as meninas foram confrontar o Adson e teve aquela cena icônica, né? De ele sozinho lá e todas as meninas ao redor. Exatamente, ele dizendo que não é machista, 9 meninas dizendo que ele era machista e ele dizendo, eu não sou machista, não sou machista? Não, e ele ainda fala, acho que foi ele que falou assim, eu não sou machista, eu tenho uma mãe. Aí a Gisele, mas todo mundo tem mãe, tem presidiário que tem mãe, tem assaltante que tem mãe, e a pessoa vai deixar de ser assaltante? É umas coisas que, tipo... Não, é terrível. Impressionante que todo mundo amava a Gisele nessa época, né? Pois cara, todo mundo amava a Gisele. Porque a Gisele tentou convencer as meninas do que ela escutou,
e ninguém acreditou. Então a Gisele ali, na primeira temporada, as fadas sensatas eram a Gisele e a Marcela. Na segunda, eram todas as meninas, menos a Bianca, porque tava passando pano pros meninos, que até o apelido dela virou pano rosa, e a Fly, que tava, tipo, do lado delas também. Isso. Do lado deles. Então, tipo, todas eram fadas sensatas, exceto eles. Exatamente. E eu me lembro de um VT que teve, que assim, os meninos, as meninas estavam lá dentro, com o Daniel, a Ivy, tava todas as meninas, incluindo a Fly. E assim, o que foi combinado entre as meninas é que elas não passariam essas informações para os meninos. E a primeira coisa que a Fly faz é ir falar com o Guilherme. Nossa, sim. Sim, que ódio. É por isso que todo mundo odeia a Fly, gente. Exatamente. A primeira coisa que ela fez foi ir falar com o Guilherme e explicar tudo o que aconteceu. Parabéns, Fly. Neste momento, você ganhou o meu ódio. As meninas falaram que iam ficar unidas. E aí, tipo, ela fez isso e não acreditou no que elas disseram, sabe? E o rancor ficou até agora, porque todo mundo continua excluindo a Fly, de vez em quando esse assunto continua voltando à tona. Por exemplo, teve um jogo da discórdia recentemente que isso voltou à tona, né? Quando a Thelma foi indicar ela, quando teve um jogo da discórdia. E todo mundo falou isso, que ela ficou do lado dos meninos, ela ficou do lado dos meninos. Então é um assunto que para eles ainda tá muito, assim, é uma ferida que não cicatrizou, né? Então, mas o problema da Fly... É porque a Fly é o prior de É que, saia. na verdade, o que aconteceu... também. Mas o que aconteceu com ela é que, tipo, ela descobriu isso, essa informação. Ela teve chance de ficar com as meninas ali, como a Bianca no início fingiu que estava. Mas aí depois ela foi pro lado deles. Quando ela percebeu que, por exemplo, tudo que a galera passou na casa de vidro estava fazendo sentido, que era sair os meninos um por um e não sei o quê, ela começou a perceber que talvez tivesse algo errado. Mas enquanto a Bianca tava ali... Não, mas enquanto a Bianca tava ali com ela, ainda de boa. Quando a Bianca saiu, ela percebeu, tipo, tô do lado errado. E aí ela foi tentar grudar nas meninas. Só que daí já era tarde, porque, tipo, já tava tudo formado, as pessoas já estavam cientes do que tava acontecendo, sabe? Você não vai esperar suas amigas todas sair, seu bonde todo, pra você vir achar que agora faz sentido. Foi aí que começou a dar... Ela começou a se ligar. O Daniel, ele percebeu que a Marcela era fada sensata e logo no primeiro dia ele já engrudou nela e ficou muito próximo dela. Cristo, que homem chato. Ele ficou próximo dela. Que aí eu também acho que é oportunismo e até as pessoas da casa estavam achando que era. Ele começou a ficar muito grudado nela. E aí a terceira temporada começa com as passadas de pano que ele tava recebendo. Nossa. Antes disso, ainda teve, eu acho que a segunda temporada ainda engloba o relacionamento tóxico da Gabi com o Guilherme. Eu acho que a segunda temporada termina com a saída do Guilherme. Não, eu acho que a segunda temporada... Não, porque quando o Guilherme tava na casa ainda, tava todo mundo já ficando meio que incomodado com o Daniel. Tipo, o Guilherme ia sair, mas o Daniel já tava na lista. Por isso que eu acho que ele entra pra terceira. A segunda temporada, pra mim, termina quando a Gabi olha pro Guilherme e fala assim, ai, e meio a esse caos, meu Deus, tudo que tá acontecendo, eu consegui me apaixonar por você. Que aí a galera fica, mano, no meio de tanta guerra, de tanto caos, eu consegui me apaixonar por você. Querida, não tinha nem um mês de programa? Amada. Habibi. Beloved. Tem aí também a questão do Babu. Porque o Babu, ele é é sempre uma questão que a gente vai estar voltando, né? Como a Larissa falou. Teve um momento em que o Babu, ele estava com as meninas, aí teve um momento que o Babu foi excluído do rolê, e teve um momento que o Babu, ele acabou se aproximando dos meninos também. Então, isso é na segunda, tipo, no final da segunda, porque ele começa a ver que as meninas estavam agindo desse jeito, elas começaram muito de se unir, de não se votar e não sei o quê. O que aconteceu com os dois meninos que estavam próximos, que era o Pyong, o Daniel... Não, eram três, né? O Daniel, o Pyong e o Babu. O Pyong, ele pegou meio que... entendeu o que estava acontecendo e foi tomar a frente para meio que liderar as meninas. Como se ele tivesse se sentido pertencente àquilo. O Daniel entrou ali porque foi ele que passou a informação e ele grudou na Marcela. No Babu, eles fizeram ao contrário. Tipo, o Babu não estava conseguindo forçar essa aproximação igual o Pyong fez, o Daniel fez. Então eles meio que criaram como se fosse uma bolha para afastar ele um pouco, sabe? E aí entrou essa comunidade hippie.
teve o episódio também das brigas pela comida. E aí, tipo, o Babu ficou meio que sozinho, porque as meninas começaram a conversar, daí se estavam mais próximas do Pyong, foi quando ele começou a montar a comunidade hippie, e aí estavam todos eles com aquele esquema de não se votar, porque o Pyong estava meio que, eu acho, de uma maneira oportunista, né, porque ele foi um ótimo jogador ali, estava analisando tudo e sabia que aquele era o lado meio correto. O Babu já estava meio perdido, e começou a se sentir excluído, foi quando ele foi falar sobre a segregação e todos os outros pontos. E aí ele chegou nos meninos, se eu não me engano, acho que no Lucas e no Prior, e falou, tipo, olha, eu tô me sentindo meio que sozinho, e como a gente já tá no mesmo quarto, a gente tá mais junto, eu prefiro me aliar a vocês, e, tipo, pra gente poder unir forças. E aí eu acho que fecha essa segunda temporada com o Babu mudando de lado, digamos assim. Inclusive, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção para acompanhar o programa diariamente, porque até então eu só via as coisas pelo Twitter e tal. Não eram todas as vezes que eu ia assistir a televisão, só quando era alguma coisa muito pontual. Como, por exemplo, a entrada do pessoal da Casa de Vidro, algumas eliminações. Aí eu ia, assistia, mas não estava acompanhando diariamente. Aí, com a repercussão da situação do Babu na casa, que tinha muita gente comentando que estavam muito preocupadas com a situação dele, que estava sendo excluído e tudo mais. E foi uma das coisas que me chamou a atenção, chamou muita atenção para assistir. Eu não sei vocês, né? Se isso também chamou a atenção de vocês, da forma como chamou a minha. Na verdade, nesse momento, eu tava ainda naquela, não, as meninas estão certas, porque o Babu, a partir do momento que ele foi pro lado dos meninos, ele começou a fazer um pouco de merda também, ele começou a ter algumas falas homofóbicas, machistas, enfim, ele começou a fazer merda também, né, não sei se porque, eu tô ali no meio daqueles meninos e que eles falavam reverberava muito e, assim, ele se sentiu meio que influenciado, não sei. Mas eu sei que quando ele se juntou com essa galera, com esses caras, ele falou algumas merdas que, inclusive, repercutiu e ele não era favorito nessa época. Quando ele se juntou com eles. Até então, até o momento que ele foi lá e deu uma aula para os caras com relação a feminismo, aquele lance que ele explicou para eles, né, o que era questão de privilégio e tal, esses negócios. Então, aí ele, nossa, olha como o Babu é sensato e tal. A partir do momento que ele realmente se distanciou mais das meninas e foi pro lado dos caras, ele começou a ter umas atitudes muito merdas. E ainda nesse momento estava rolando, a Marcela estava junto ainda no início com o Daniel, e aí começou, neste momento, a acontecer algumas coisas que, assim, o lado da comunidade hippie, né, como eles gostam de se denominar, eles passavam um pano para algumas coisas que o Daniel fazia, para coisas que o Pyong fazia, enquanto que, quando era para o outro lado, elas atacavam. Então, isso é que foi começando a minar, né, toda aquela comunidade ali. Enfim, se tornaram hipócritas. Eu acho que o Babu, na verdade, porque eu vi um vídeo esses dias recente, acho que da Ivy, falando que o Babu mudou muito. Ele sempre foi a mesma pessoa, sabe? Eu acho que sim. Ele tem um problema, tanto que até ele mostra num vídeo falando que o problema dele é até com a cozinha, que o filho dele falou assim, ai pai, não vai brigar na cozinha, que não sei o quê. O Babu, ele é uma pessoa que, tipo, a realidade dele é diferente de muitas pessoas ali, e a vivência dele tipo, totalmente de uma outra forma, sabe? E a idade dele também é diferente. Então, o que foi construído pra ele não é o que eu vivo, não é o que, tipo, outras pessoas vivem, por exemplo. O tempo e as informações que a gente recebe não as mesmas que ele recebe. Ele tava falando um dia, esses dias, que fez acho que o Instagram, e começou a ver muita gente seguindo, acho que foi muita gente seguindo ele no Instagram na época, e ele começou a ficar assustado, porque ele acha muito estranho esse tipo de coisa. Então a gente tem que entender também
que ali ele é o cara mais velho e tem um choque de idade e de geração muito grande. Então vai ter um atrito, sabe? Tipo, pessoas convivendo juntas sempre vai ter um atrito. Uma coisa que eu percebi é que ele teve, sim, discursos machistas, mas, diferente dos outros, quando ele percebeu o que ele falou, quando alguém disse alguma coisa, ele ia lá e se desculpava. Isso. Coisa que eu não vi Exatamente. nenhum deles fazendo. Então, quando as pessoas falam pra mim, o Babu mudou pra ruim e depois ele voltou pra ser uma pessoa boa. Pra mim, ele sempre foi a mesma pessoa, sabe? Sempre teve muita coerência nas coisas que ele foi falando e que ele foi construindo. Diferente dos meninos, que eles ainda até falaram que não tinham dito tudo que eles disseram. Tipo, o Guilherme, por exemplo, ele começou a mudar muito, depois que ele se relacionou com a Gabi, ele começou com um discurso muito abusivo pra cima dela, com muita apelação psicológica, que, tipo, Total. tanto que tem uma imagem que viralizou dela deitada no chão chorando, pedindo pra ficar sozinha, ele lá. Sim, Olha o que dizendo você que queria tá fazendo, respirar, olha o né? que você faz comigo. Foi. E ela só queria ficar só. Isso também foi outra coisa que me chamou muita atenção no programa e me fez querer acompanhar realmente também, porque eu já passei por essa situação. Eu sei o que é um relacionamento abusivo, eu já vivi isso. Então, quando eu vi que isso estava acontecendo na casa e a forma como estava sendo repercutido, as imagens, os vídeos dela circulando, isso me abalou muito a ponto de dizer assim, eu tenho que assistir agora porque eu quero ver esse cara sair, porque eu quero ver o que é que vai acontecer. E aí, a partir dessa situação, eu comecei a assistir todo dia e aí só sosseguei quando ele saiu. Inclusive, teve um bafafá, porque, assim, foi um paredão entre ele e o Pyong já tinha feito tinha rolado aquele lance lá do assédio do Pyong, que foi, como eu falei antes, foi pior do que o dos outros Chernobyls, né, e o pessoal lá meio que passou pano pra ele. E aí teve uma galera falando, não, tem que tirar o Pyong, vocês estão esquecendo do assédio e não. Eu disse, gente, o problema é a Gabi. Porque a gente precisa tirar o Guilherme, porque ele está fazendo um mal diário a Gabi. Pra essa menina, sim. Exatamente. Ela só chorava. Gente, ela só chorava. E o rosto dela, a fisionomia, era de uma pessoa totalmente triste, totalmente mal. Ela não tava nem sabendo mais o que tava acontecendo ali, sabe? Exato. Pois é. E eu vi um vídeo, inclusive, da Manu e da Rafa, elas perceberam o comportamento da Gabi. Uhum. Eu vi um vídeo desse que as meninas pediram pra ela dividir o que tava acontecendo, porque ela tava muito mal. E ela falava que não podia falar, que não ia falar, e que não ia falar. E as meninas, tipo, não, conversa com a gente. Ela, não, eu não posso. Nossa. Sabe, tipo, ele impedia ela até de conversar com as amigas sobre o que tava acontecendo. É muito forte isso. Exatamente. E isso me incomodou tanto, porque eu comecei a ver os vídeos quando eles mostravam os vídeos, Gabi feliz conversando com o pessoal, e depois, a Gabi depois falar com o Guilherme, e a gente via a mudança na pessoa, Era a forma nítido. como ela passava do normal dela, uma pessoa normal que ela é, para uma pessoa totalmente depressiva, ela já vinha passando por problemas, né? Eu acho que ela tinha falado que tinha passado por depressão antes de entrar na casa, né? Então, ela tem depressão e ansiedade, e daí quando ela entrou na casa, eles não deixaram ela vir com medicamento. Então ela não tá tomando remédio, mas ela tem depressão e ansiedade. Pois é. Então, essa situação de confinamento ali é um jogo psicológico, porque ali a gente está avaliando o comportamento, as pessoas entram ali e muitas mostram quem realmente são. Muitas mostram seu lado podre, muito outras pesada. criam personagens. Dificilmente a gente sabe se a pessoa que está ali realmente é o que ela é fora da casa. Mas é como se fosse um estudo de comportamento. Tudo que está ali afeta o psicológico da pessoa de uma forma, digamos assim, absurda, porque você perde a noção da realidade aqui fora, você não convive mais com outras pessoas, são só com aquelas pessoas ali dentro. Você não tem mais notícias, né? Você não tem contato com o meio externo. E qualquer coisa afeta. Por exemplo, hoje a gente vê o quanto coisas pequenas afetam a Gisele. Nossa, gente, pelo amor de Deus, aquela garota precisa muito se tratar. Assim,
deixando à parte os lados que, fulano é escroto, fulano é isso, fulano é aquilo, a gente tem que perceber isso também, o quanto que essas coisas afetam o psicológico da pessoa. Aqui Uhum. fora, eu acho que Uhum. as pessoas julgam muito pelas atitudes que eles têm lá dentro. Por exemplo, uma merda que você faz lá dentro, você é julgado o programa inteiro, mas as pessoas se esquecem que aquilo também é um jogo de convivência, que aquilo afeta bastante o psicológico do outro e tudo mais. E essa situação com o Guilherme, que é uma coisa que eu fiquei extremamente preocupada se a produção ia fazer alguma coisa, porque eu acho que a produção estava esperando acontecer alguma coisa mais grave para poder tomar uma atitude, como foi o caso da Emily no BBB 17. Mas o cara não foi expulso na Emily. Não foi. Mas ele estava sendo agressivo com ela, amiga. Ele encostou a Sim, menina na sim. parede, ele apertou o braço dela. Mas nada aconteceu. Aí, assim, eu não sei se a produção. Acho que não. Não sei se a produção chegou a chamar o Guilherme no confessionário para falar alguma coisa, eu não sei. Não, Não. não Então, é como chamou. eu falei. É, Acho que eles estavam esperando acontecer alguma coisa mais grave para tomar uma atitude. Então, assim, se o público não tivesse caído em cima para tirar naquele momento, a coisa só ia tender a piorar, piorar e Exatamente. piorar. E uma coisa que eu achei, assim, que eu não gostei, é que agora, na campanha da Gabi, estão colocando ela como Gabi exemplar. nossa, Para sim. quem não conhece, isso é uma referência a um filme chamado Garota Exemplar, que pinta um cara como vítima e que, na verdade, a vilã é a mulher dele, Que é uma psicopata. que é uma psicopata. E, gente, esse meme é errado em tantos níveis, que, nossa senhora, não passa pano pra abusador, gente, pelo amor de Deus. Pois é. E assim, a gente não tem noção do quanto uma brincadeira, por mais que ela pareça inocente, o quanto ela pode afetar o outro, né? Nossa, foi ridículo. Eu olhei assim e eu vi pessoas rindo disso. Eu disse, gente, que comparação mais horrível. Pior comparação que vocês podiam ter feito. Ai, mas enfim. Cansa. Mas sabe um problema também? É porque, por exemplo, existe, eu acho que uma linha assim dos héteros que às vezes irrita. Que tem aquele hétero que é aquele hétero top mesmo, que a gente fala aqui em São Paulo, que é aquela pessoa bem padrão, e aquele menino normalzão, que todo mundo gosta, tipo meio que o Lucas, assim, que admite que ele é desse jeito e pra ele tudo bem. E tem o outro lado que paga de ser uma pessoa desconstruída. E aí tem um que, tipo, que é o lado meio que do Guilherme um pouco misturado com o Pyong, que acha que é aquela pessoa desconstruída, Uhum. que tá ali andando com as pessoas desconstruídas, porque os meninos, eles tinham medo da figura da presença feminista da Marcela. Uhum. Já o Lucas já o Guilherme e o Pyong, não, porque eles têm um pouco de noção e esse processo de desconstrução. Só que esse tipo de cara é o pior, por quê? Porque ele vai usar essa oportunidade de desconstrução pra acabar prejudicando, pra acabar fazendo esse tipo de abuso, por Exato. exemplo, que ele fez com a Gabi, e aí é visto como ele é um cara muito bom, ele não fez isso, nada disso aconteceu. Ou como o Daniel, por exemplo, que tava ali no meio das meninas, porque ele é o cara desconstruído, e Uhum. todos os erros que ele comete, a galera releva. Nossa. E fica relevando porque ele é o cara, porque ele é o amigo desconstruído, sabe? Porque ele é aquele amigo, aquele O amigão. famoso esquerdomacho. É esse tipo de Eu tava cara. na dúvida na definição, se era o esquerdo macho, se era o feminista, se era o sad É boy. esquerdo macho, porque é aquele cara que tá agindo como se fosse realmente de esquerda, de desconstruído, mas no final ele não é, sabe? É. Então é muito complicado isso, porque daí, no lugar de, por exemplo, na casa, eles agirem da mesma forma que agiram com os outros meninos também, para esses esquerdomachos eles agem diferente, porque eles têm um grau um pouco mais de aceitação por conta das atitudes que eles têm com as meninas. Então, tipo, não é nada coerente. Exatamente. Foi aí que as fadas sensatas deixaram de ser sensatas e deixaram de ser fadas, né? Viraram assim um poço de ranço para todo mundo. E aí, tipo, um ponto que me incomoda sobre isso é que, por exemplo, o Prior, ele é uma pessoa totalmente errônea, e eu não concordo com o discurso dele, nem um pouco, só pra deixar claro. Mas algo que eu achei coerente que ele fez foi no dia que ele se jogou na piscina. Sim. Porque o Daniel, tipo, tinha perdido várias estalecas, e aí ele foi e se jogou na piscina. E todo mundo, não, você não tinha que estar fazendo. E ele fala ainda, vocês passam pano pra ele, tipo, dele. No dia que o Lucas não colocou
nenhuma estaleca na xepa, todo mundo veio massacrando ele, falando que ele tava errado e que não sei o quê. Mas o Daniel não coloca porque ele não tem estaleca, ele tá devendo. E vocês, aí, todo mundo colocou o Lucas no paredão, e o Daniel não, só que os dois fizeram a mesma coisa, tipo, os dois não deram nenhum dinheiro. A única diferença é que um tinha e o outro não tinha, porque ele perde o tempo inteiro. Tipo, teve um momento... E perdia por besteira, né? Por falta de atenção. É besteira mesmo. Cara, eu não sei o que era aquilo. Teve um momento que eles tiveram atenção, que, tipo, teve uma hora que eles falaram que o Daniel não ia mais perder, que quem ia perder esse estaleca era a casa, pelas coisas que o Daniel fazia. Foi. E ele continuou fazendo. Então o Prior falou, você vai olhar ali não é pra você olhar? Eu vou olhar também. Então, o que você perder, eu vou perder igual. Uhum. E aí a galera começou a ficar contra o Prior por conta desse erro que é do Daniel. E aí começou a gente perceber quem é realmente... Não é nem fada sensata, porque eu acho que as pessoas pegam a palavra, a frase fada sensata e deixam como se fosse aquela deusa que nunca erra, sabe? Não, eu acho isso horrível. Isso é péssimo. E eu acho que o BBB veio pra isso, pra desconstruir esse negócio de fada sensata, porque todo mundo erra e tá todo mundo obrigado. E tá, tipo, gente, a gente é ser humano, tipo, a gente vai errar em algum momento. Claro. Mas Exato. o que vale a coerência. Exatamente. Foi quando esse tipo de atitude começou a ficar muito mais forte, a Rafa se destacou por ter coerência. Eu acho que é aí que começa a quarta temporada, abrindo aspas. Porque ela começou a perceber o incômodo do público. Que ela, gente, o Prior tá certo, porque, tipo, incomoda muito. O Daniel tá fazendo tudo isso, e todo mundo passa a mão na cabeça. Ou quando ele briga com alguém, a gente vai chamar a atenção dele, ele fica bravo, ele fala que ele não quer ouvir, ele sai andando. Tipo, até onde vai a passada de pano que ele tem? E a Marcela, por ficar mimando ele, a galera começou a falar que ela entrou como ginecologista e saiu como pediatra, porque ela tava passando muito pano pra ele. Gente, olha, tinha cada... A Mãecela. Gente, era cada coisa que você olhava assim, ela tá tratando com a criança. Principalmente naquele episódio lá da barata, que tá todo mundo dizendo... Daniel, não, você tem que lavar a mão, você não pode pegar uma barata assim e ficar, mas a barata não tem vírus. Aí Marcela, não, tem que lavar a mão, não pode. Cara, é uma criança. Ele age feito uma criança. Nossa, era extremamente irritante ver o Daniel, porque ele era um cara muito sem noção. E assim, realmente, eu acho que a Rafa, quando ela passou a ter esse destaque, a mostrar ela sendo mais consciente do que as outras, chamando a atenção para esses tipos de comportamentos, realmente ela cresceu mais no jogo. Tipo, existem muitas coisas de coerência. Inclusive, a gente debateu esses dias por conta da Manu, no paredão que teve a Manu e o Prior. Porque a galera tava falando que a Manu é racista, eu e o Igor, nós somos pessoas negras, né? Eu sou negra de pele retinta. E aí, tava tendo o discurso da Manu, estavam chamando ela de racista, e o Prior estavam votando nele por todas as coisas que ele faz. E aí tinha uma galera que tava sempre com aquele discurso de militância, de não sei o quê, querendo votar na Manu. Aí eu, gente, vamos ser coerentes. Existem 2 pontos aqui. A Manu teve uma fala racista? Sim. O que a gente precisa entender é que todo mundo, todas as pessoas brancas, elas, em algum momento, elas vão ter uma fala racista. Por quê? Porque isso foi construído na nossa vida, e são coisas que tá enraizado, sabe? Tem palavras que a gente fala que às vezes a gente não sabe. Por exemplo, CC é uma palavra racista que vem de cheiro de crioulo. Tem gente que fala CC e não sabia que era racista. Eu não sabia. Na verdade, eu nem sabia. Eu também não sabia. Então, tá vendo? Tipo, e às vezes a gente fala esse tipo de palavra sem até saber o contexto. E eu não tô dizendo que é um erro. Tipo, um erro você não saber. Vai ser um erro se, a partir de agora que você sabe, você não agir dessa forma. Então... É a mesma coisa de feito nas coxas. Nhaca. Tipo, tem palavras que não dá pra usar. Inclusive tem um episódio da Afropausa que a gente fala palavras que você não deve falar. Mas a Manu, por exemplo, quando ela fala sobre os casais que combinam, falando do Daniel e da Marcela, entra num ponto de anos atrás, tipo, quando o Brasil teve a libertação do período escravocrata, teve um processo chamado eugenia aqui no Brasil, que era meio que para limpar o país da população negra, que eles acreditavam que as pessoas eram de sangue, só porque a sua cor era branca, você era, tipo, meio que de sangue azul, meio que como se fosse um pouco de nazismo, assim. E aí, eles queriam limpar essa população. Então, houve o processo de misturar os casais raciais.
tipo, de diversas raças. Então, eram pessoas brancas e negras se relacionando, só que eles começaram a mostrar, isso tem, tipo, relatos e tem cartas, e foi comprovado que eles estavam, tipo, tem anúncios de pessoas falando que não era pra se relacionar com pessoas negras, sabe? Que isso era algo errado, que isso era algo feio. Então, quando a Manu fala que um casal igual combina, ela traz numa carga histórica todo esse contexto. Exatamente. Só que isso é inconsciente, ela não sabe o que ela estava querendo dizer, ela não teve ideia, porque isso está estruturado, assim. Então, tanto que, tipo, ela fala numa inocência que se a Thelma ou o Babu tivesse ali, eles tinham conversado com ela, que ela tá abrindo um pouco sobre relacionamento interracial. E ela não sabe. E o tom que ela fala é um tom tão leve, tão, tipo, tranquilo, que ela não tem nem noção do que ela falou. Ela teve uma fala racista, sim, só que foi inconsciente. Eu acredito muito que assim que ela sair, as pessoas vão mostrar pra ela a fala dela, e ela vai se desculpar e vai até se sentir mal, porque as meninas corrigiram ela de outras falas. Teve diversos momentos ali que eles foram corrigidos e eles, tipo, entenderam os erros dele. Então, ela foi racista, mas sabe quando você entende que a pessoa não tem nem ideia do que ela tá falando? É diferente da Ivy, por exemplo, aí que entra em 2 pontos, por exemplo. A Ivy, ela pintou o Babu como um monstro, e ela leva isso sempre. A Marcela, por exemplo, falou que só vê ele na cozinha. Então ela, como ela vê uma pessoa negra, tipo, servindo ela... O Daniel disse que só associava ele com a Shepa. Que você, associando uma pessoa com a questão não de humildade, né, mas questão de inferioridade, você se sente melhor, eu só vejo ele na cozinha, porque na cozinha normalmente é os funcionários, e ela é aquela pessoa que tá sempre na frente. Ou quando a Gisele foi extremamente agressiva e racista quando ela fala que a Thelma usa cor de barro no rosto. Ai, eu vi isso, achei horrível. Isso que me incomodou mais... Teve outra fase da Gisele, quando ela pega o feijão que o Babu tava fazendo, que ela olha assim e fala, vixe, esse feijão mucumbado, uma coisa assim. Sabe? Então, e aí, a diferença da Gisele, por exemplo, dá pra comparar pelas fadas sensatas. A Manu falou dessa forma de uma maneira inconsciente, que já ficou claro, mas quando a Gisele fala, ela fala tipo, ai, olha só, você passa barro no rosto aqui, não sei o quê. E aí a galera tava passando pano pra Gisele, falando que ela tava falando em relação à quantidade. Não. Quando você pensa em quantidade, barro não é medido de quantidade, porque eu não vou na padaria e peço 8 barros de pão. Você pede 8 barros de pão? Ninguém faz Ninguém isso. pede. 8 barros de laranja, 8 barros de abacate. Então, não foi quantidade que ela falou. Ela estava falando sobre cor. E todas as outras meninas estiveram coniventes rindo. Tipo, é muito difícil para uma pessoa de pele negra encontrar produtos, principalmente de maquiagem, para o nosso tom de pele. E ele vai ser mais escuro, porque a gente é mais escura. Então, isso já entra num processo de autoestima. Sabe aquele bullying que a criança sofria quando na escola, por não ser aceita? É como se ela estivesse tornando tudo isso à tona e deixando descaradamente que ela se sente superior porque a cor da base dela não é aquele tom. Então, tipo, a diferença das duas falas, sabe? Entre a Manu e o Prior, eu falei, gente, o discurso do Prior é totalmente errôneo e ele já teve comportamentos racistas também, inclusive inferiorizando o Babu. Sim. Inclusive falando do Babu que ele dizia ser amigo. Então, tipo, entre os dois, é muito mais coerente a gente tirar o Prior. E eu não tô falando que a Manu não vai sair, a Manu vai sair também. Uhum. Mas assim, tipo, entre o Prior e a Manu, o momento mais grave era tirar o Prior. Porque quando teve o Pyong e fulana, que causava também, tiraram o Pyong, entendeu? Tipo, não faz muito sentido. Exatamente. É porque a Manu, ela sempre se mostrou uma pessoa que estava aberta a aprender, né? Diferente do Prior. Exatamente. Ele, assim, durante um tempo, ele mostrou um certo comportamento, uma certa melhora, entre aspas. Eu não sei se ele estava fingindo, se ele surtou, sei lá. Ele Mas, estava assim, fingindo. ele passou um tempo, assim, mais tranquilo. Tanto que as pessoas da casa começaram a conviver melhor com ele começou a conversar mais com as pessoas, a interagir mais, se relacionar melhor. E depois, nas últimas semanas, acho que na última semana, antes dele ser eliminado, ele pirou o cabeção e surtou e começou ele voltou àquele comportamento que ele tinha antes, mais agressivo. Vocês não acham que era porque ele tava sozinho? Eu acho que pode ser porque ele tava sozinho, sabe?
Nessa briga que ele teve com o Babu, por exemplo, ele é a única pessoa que ele tinha pra conversar ali era o Babu. Então, se ele não tivesse o Babu, ele não ia ter ninguém. E aí, quando ele voltou a falar com as meninas, ele tava meio assim, tava mais focado nas meninas e o Babu ficou meio só. Depois que ele brigou com o Babu, ele começou a se ver perdido e começou a mudar o jogo dele e ir atrás da Fly. Eu acho que o Prior, ele tem muito esse medo de estar só, sabe? Mas ele fala. Não, uma inveja é como ele é incoerente, porque ele fala o tempo todinho que o negócio dele é só, que ele não quer jogar em grupo com ninguém. Mas é a questão da afetividade e da convivência. Tipo, ele se sentiu muito sozinho. Falando sobre Babu, especificamente Babu e Thelma. Uma coisa que eu achava, assim, é nítido. A Ivy e o Daniel, eles não sabiam dizer por qual motivo eles não gostavam da Thelma e do Babu. E as únicas pessoas que eles não gostavam eram as pessoas negras, né? E as pessoas escuras ainda. Exatamente. A Ivy, o Daniel mesmo, que naquele momento que ele deu um monstro pra Thelma, ele falou que ele considerava mais a Fly, que era a opção de voto dele, do que a Thelma. Por quê? E não tinha motivo nenhum pra isso. E ele não achava certo a comunidade não se votar, porque ele queria votar nela. Exato. Quando ele saiu da casa, ele ainda falou que ela era a próxima a sair, porque ele achava ela planta. Ele, se tivessem colocado no paredão com ela, ele ficava. É isso que eu falo. Tipo, o Daniel, ele é exatamente o padrão. O homem hétero padrão. Aquele loiro, magro. Ele é muito padrão. E a Ivy, ela é aquela personificação do padrão, só que ela é aquela morena padrão. Só muda a cor do cabelo. Eles ficam agindo de uma maneira tão opressora pra cima dos dois, que pra eles é como se fosse algo comum, sabe? E aí que tem as facetas do racismo, por exemplo. Eles agem de um racismo inconsciente, como para as pessoas acharem que é normal, mas não é. Não é normal você olhar pra uma pessoa negra que ela é sempre vista como raivosa, que ela é vista como aquela pessoa revoltada, porque se você parar pra pensar em todos os contextos sociais, por exemplo, quem é que a gente tem quando a pessoa anda na rua tem medo de ser assaltado quando olha uma pessoa negra? Quem é que é seguido achando que vai roubar uma loja porque a pessoa é seguida numa farmácia, uma pessoa negra? Quem é que quando tá andando na rua tem que mostrar que não tá assaltando ninguém, que tá só com uma mochila porque não morre, porque morre? É uma pessoa negra, sabe? Então essas pessoas sempre atacadas são vistas como um monstro, e aí ela vai, os dois, né? E pinta os dois como um monstro. Fala que foi um exagero a Thelma ter achado que foi muito errado ele ter colocado ela como um monstro. Foi muito incoerente do Daniel e da Ivy ter colocado ele como um monstro. Sim. Falou que a Thelma tava raivosa porque ela foi falar pra Mari que a Mari tinha sido... Nossa. Que a Mari tava falando que deu a prova pra ela. A Mari não deu a prova pra ninguém, gente. Ficou muito claro que ela não tava aguentando mais. Ela tava desistindo. Ô Larissa, deixa eu te perguntar uma coisa do teu ponto de vista. Assim, como que tu enxerga a questão da Thelma, dessa amizade dela com as meninas, a comunidade hippie, assim, a partir do momento em que ela ganhou o monstro do Daniel, que começou a romper a comunidade, que o Daniel falou que não tinha afinidade com ela e tal, tu acha que ela tá percebendo que tá sofrendo racismo ali dentro, ou tu acha que ela não tá percebendo isso? Ela sabe o que tá acontecendo ali, ela tem a consciência do racismo. Só que existe um ponto que, por exemplo, eu estudei em escola particular durante muito tempo, assim, tipo, da minha vida. Na verdade, na maior parte da minha vida eu estudei em escola particular, só na primeira e na segunda série que eu estudei em escola pública. E aí eu era a única negra ali. Eu sofria muito racismo, muito racismo. Só que eu tinha dois pontos. Ou eu tentava me encaixar e meio que relevava tudo o que acontecia, todos os ataques que eu sofria, pra pelo menos me sentir incluída e pertencente a alguma coisa, ou eu apontava pra todo mundo e eu era isolada. E aí a Thelma, tipo, ela teve as mesmas vivências que eu, assim, tipo, no decorrer da vida, tirando a parte dela estudar medicina, porque eu estudei arquitetura e urbanismo, depois eu tranquei e fiz publicidade e propaganda. Se era a única pessoa negra num ponto, é como se você não tem nenhuma outras pessoas parecidas com você, mas você precisa se encaixar e você precisa se inserir. Então ela tá ali, não é que é por conveniência, mas é porque são as únicas pessoas que demonstraram um afeto pra ela inicialmente, porque o Babu, ele teve uma identificação, só que o Babu é homem.
é muito solitário. Eu tenho um episódio no podcast que chama Solidão da Mulher Negra, que é muito solitário para ela ali estar num ambiente onde ela não se sente representada, onde ela não tem com quem conversar, onde ela não tem questões que ela pode falar, onde ela não consegue conversar abertamente com alguém, sabe? Sem que esteja nenhum problema. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que eu quero conversar com eles exatamente sobre, tipo, qualquer coisa e tá tudo bem, eu sei que a pessoa vai me entender. E tem pessoas que não. Tipo, uma mulher gorda, por exemplo, ela vai se sentir muito mais confortável abrindo coisas das necessidades dela no interior com uma outra mulher gorda do que com uma mulher magra. E, tipo, eu uso 34. Ela não ia se sentir à vontade falando das mesmas coisas, por exemplo, de como não é fácil pra ela encontrar alguma coisa, como pra mim às vezes. Então, são questões de possibilidades. Então, para ela era muito mais fácil ela estar ali com as meninas, porque foi alguém que meio que começou a acolher, e aí ela foi se sentindo aceita e pertencente ali. Ela sabe de tudo que tá acontecendo, tanto que na primeira oportunidade que os meninos foram, o Daniel foi acusar e falou assim, a gente vai dar um monstro pra você, dela, então vai dar pra Marcela também, né? Porque se vocês estão falando que eu pedi, mas também pediu. Eles, não, a Marcela a gente nunca dá. A gente nunca daria. E aí ela chora porque ela fala assim, aonde eu errei, sabe? E aí que ela se vê sozinha. Ela, aonde que eu errei? Porque ninguém tá aqui comigo, porque, tipo, eu sempre estive do lado deles, ninguém tá conversando comigo. Aí o Pyong teve que ir lá, a Rafa teve que ir lá, a Manu foi lá, a Gabi foi lá. Tipo, porque as pessoas que elas estavam achando que eram amigas dela simplesmente deram as costas porque agiram por conveniência. E aí, pensa numa pessoa que ela já tava se sentindo sozinha na casa o tempo todo, aquele momento foi o que ela não aguentou. E ela começou a entender que, por exemplo, a Rafa, o Babu, a Manu aceitavam ela da forma que ela era. E aí foi quando ela começou a se fortalecer, porque ali ela não tava igual a Gabi num estado de depressão, mas ela tava muito sozinha. E a solidão dói muito. Então ela começou a se mostrar realmente uma pessoa forte, porque ela tinha uma rede de apoio, que isso ela não teve no começo. As meninas fingiam que era uma rede de apoio para ela, mas ela continuou focando no momento. Tanto que quando aconteceu o paredão do Babu e da Thelma, se vocês pararem pra ver o vídeo, tipo, assim que acabou o paredão, o Babu vai pra fora, e ela vai pra fora porque ela precisa de uma rede de apoio de uma pessoa que seja igual a ela, e ela abraça o Babu. Aquele momento quebra o meu coração, porque as duas pessoas estão passando pelo mesmo momento, e eles se abraçam porque aquilo ali é um abraço simpático de eu sei exatamente o que tá acontecendo com você, que ela não teve em nenhum momento ali. Tanto que o Babu, ele tem um momento que o Prior falou assim, mas eu não entendo por que você não vai votar nela, eu não entendo, não sei o quê. Ele, cara, é muito maior do que eu. Porque a Thelma, eu falei da pirâmide a pirâmide social, né? Que é primeiro o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. A Thelma, ela tá na base da pirâmide. Ela não tem ninguém. Então, o Babu, ele sabe como é pra ela. Então, ele tenta puxá-la e abraçá-la ela nesse modo, sabe? Tipo, meio que de momento de acolher. Então, é muito maior do que ele. Por exemplo, ele não vai votar nele em momento algum. E ela vai votar nele só se ela realmente precisar. Mas ela já deixou... E ela tá entendendo que ele tá ali. Porque também até esse receio em relação à figura masculina ela tinha. Agora ela tá entendendo que ele é uma fortaleza pra ela, então ela tá ali com ele. Mas as meninas, por exemplo, ela simplesmente percebeu que ela não consegue confiar, sabe? Tanto que até a Manu teve alguns comportamentos que ela ficou meio receosa. Que a Manu pegou e tava meio que forçando a Rafa a votar no Babu. E aí a Rafa pegou e falou assim, ele brigou com o melhor amigo dele aqui dentro da casa por um voto meu. Eu não vou fazer isso com ele. E aí a Manu, não, mas entre a comunidade, não sei o que dela, eu não vou fazer isso. E a Manu acabou não votando nele. Porque a Manu conseguiu entender o ponto de vista da Rafa, porque a Rafa precisou se impor. Agora, quando a Thelma falou que não ia votar, aí é um ponto muito importante. Por exemplo, quando a Thelma, que é uma mulher negra, começou a falar sobre isso, que não ia votar nele, todo mundo achou errado. Por que precisou da palavra de afirmação da Rafa pra isso ser validado? Da Rafa falar também, eu não voto no Babu. Por que precisou de uma pessoa branca ali pra falar pra que isso fosse verdade? Porque antes, quando a Thelma falava, era só pela Thelma falar, a gente vai ignorar, a gente vai fazer ela mudar de ideia. Por que o discurso muda, sabe? Eu nem tinha parado pra pensar nisso. E uma coisa que eu queria chamar a atenção também é para os discursos do Babu dentro da casa. Por exemplo, ele é uma pessoa que está sempre dando aulas, né? Assim como a gente gosta de falar. O Babu deu uma aula sobre racismo hoje. O Babu falou sobre as palavras. E eu acho interessante quando a Larissa fala assim que tem palavras que a gente não deve mais
usar hoje em dia, a partir do momento que a gente entende o que significa aquele termo, a gente toma o cuidado para não usar mais. Tem um momento na casa que o Babu, ele começa a explicar para as meninas como surgiu o termo negro e por que eles preferem ser chamados de preto e não de negro, né? Então, aí o que acontece? A referência que ele traz é uma referência americana e que funciona nos Estados Unidos. Tipo, em alguns países você não pode falar negro. Tipo, na África, em África você não pode falar negro. Então, tipo, na Itália, por exemplo, você não fala... Na Europa, tem muitos pontos da Europa que você não pode falar negro, você fala preto. Só que aqui no Brasil, a palavra negro, ela foi construída de uma maneira diferente. Tanto que aqui vem negro de denegrir. E aí, denegrir é como se as pessoas falam que você está destruindo uma imagem. Mas denegrir significa tornar negro. Por exemplo, um bebê que nasce com uma pele um pouco mais clara e ele vai escurecendo, ele vai denegrindo. Então, o negro aqui, ele veio com essa palavra meio que sombria e pesada no início do ano, no início do período da escravidão, e as pessoas foram ressignificando e tornando isso de uma maneira mais afirmativa, tipo, de uma maneira mais correta, de o poder dessas pessoas que já foram oprimidas. Então o negro vem toda essa carga de coisas que eram negativas e a gente trouxe para o positivo. Então tá tudo bem aqui no Brasil você falar tanto negro quanto preto, só que você precisa ter um pouco de noção da entonação que você fala, porque, por exemplo, tem gente que fala, esse neguinho aí, isso é racismo? Mas, tipo, olha, ela é uma mulher negra. Você não tá sendo racista, entendeu? Então, é muito do tom. Por exemplo, se você sair do Brasil e for pra qualquer lugar, é muito melhor você falar preto. Você não... vai ter gente que vai ficar extremamente incomodada por você falar negro. É igual, por exemplo, aqui no Brasil, quando as pessoas falam que a pessoa é mulata. Mulata é filho de jegue com mula. Quando você chama uma mulher negra de mulata, ela vai ficar extremamente ofendida, porque você tá chamando ela de animal. Nossa. Eu acho importante, muito importante salientar isso, porque eu mesma fiquei com dúvida na hora, quando eu vi essa explicação do Babu, e eu fiquei, tá, e agora? Eu digo que as minhas amigas são negras ou são pretas? Eu vou perguntar pra elas, Não, tanto né? faz, Porque, pelo que eu entendo, o termo negro é normalizado no Brasil, mas realmente, assim como você falou, eu percebo, porque eu assisto muita produção americana e geralmente eu assisto legendado. E, por exemplo, em algumas séries e filmes que tem negros, eles falam muito isso. Eu vejo que alguns se incomodam quando são chamados de negro. E, se eu não me engano, acho que em Luke Cage, né, que mostra também... Eu não sei se vocês assistiram Luke Cage, isso mas mesmo. assim, eles entendem como ofensa se eles são chamados de negro. E eles usam muito a palavra black, tipo, I'm a black man, essas coisas. Se você chamar nigger, eles vão se sentirem muito ofendidos. E eu nunca tinha entendido o porquê. A partir do momento que eu vi essa explicação do Babu, aí foi que caiu aquela ficha, que eu entendi, que eu fui buscar o significado da palavra, da construção. Então, assim, eu achei muito bom quando isso é mostrado num programa desse, no caso, no reality, que é ultra popular, que muitas pessoas tomam como alienação, né? E se a gente tá vendo a própria Globo mostrando na edição, o Babu dando a aula, né? Eu acho que tem um problema muito grande hoje em dia chamado internet, né? Porque, assim, cria uma onda de hate tão absurda que qualquer coisa que se falar gera uma repercussão gigante. Todo mundo é tá todo mundo cancelado. cancelado. É um ataque aqui, ataque ali. Como a Tamires falou do exemplo da Gabi Exemplar, e já criou todo um fic em relação a isso, e todo mundo começou a atacar a menina. É muito A Manu sexista, também muito estava sendo sexista. bem atacada. A Bruna Marquezine estava sendo atacada porque ela é amiga da Manu. Meu Deus. Aí, tipo, começa essa onda, a internet, ela tem um lado muito saudável, mas também tem um lado muito podre. Eu acho que a gente tem que saber dosar isso. É igual esse paredão histórico. Gente, paredão histórico, eu achei que era entre Lula e Bolsonaro. pra mim. Aí o Neymar entrou. O Neymar entrou só pra afrontar a Bruna Marquezine, daí entrou o time de futebol, o time eles falam que foi cultura pop, né? Cultura pop, e aí começaram a briga. Gente, eu achei que era tipo Revolução Industrial, foi muito bizarro. Era como se as pessoas estivessem definindo quem é seu presidente, tipo, por um voto. Pois Nossa. é. Gente, foi E muito muito importante absurdo. tocar nesse ponto do paredão histórico, porque foi um recorde que bateu 1,5 bilhão de votos. Repercutiu tanto que saiu até na Variety, na internacional. Então, é assim, gente, eu não sei se isso é uma consequência da situação atual
do coronavírus, está todo mundo em casa de quarentena, né? O Big Brother, ele acabou se tornando o maior entretenimento da TV brasileira, da TV aberta, porque acho que é uma das poucas coisas de entretenimento inédito que está passando ainda, né? Porque, assim, em outros países até já está sendo cancelado. Eu não sei se vocês estão sabendo que o Big Brother no Canadá foi cancelado por causa do coronavírus. Canadá foi cancelada. Gente, mas eles são todos imunes ali dentro, mantém eles lá. Mas o problema é que são as pessoas que estão trabalhando lá, né? Porque, assim, eles em si, eles estão a salvo, mas tem o pessoal da produção que fica ali naqueles corredores, É verdade. Né? É que aqui no Brasil eles souberam muito bem como lidar com a situação. Tipo, eles entram muito. Tanto que acho que teve o Thiago, até o Thiago Leifert falou no Twitter, que eles entram muito bem protegidos, tipo, e aí as pessoas que são mais expostas, elas estão ficando em casa, uma equipe toda preparada. Então, tipo, eu acho que talvez seja o funcionamento seja diferente de fora. Mas, pra mim, tipo, por eles estarem mais imunes, então, pra mim, faria mais sentido mantê-los lá. Mas, nossa, eu não sabia que tava sendo cancelado. Acho que o da Itália tá rolando ainda. Na Itália, eu não sei dizer. É porque o do Canadá, eles estavam com 8 pessoas dentro da casa e eles mandaram todo mundo embora. E o prêmio, ele foi destinado para o combate ao vírus, para alguma instituição de combate ao coronavírus. Aí eu achei isso muito interessante de ser pontuado, porque aqui no Brasil eles seguem... Na Itália tá rolando. Tá rolando? Tá, teve um participante que deixou a casa porque um parente tinha sido contaminado pelo coronavírus. Aí ela deixou a casa. Nossa. O marido dela. Itália, tem uma região da Itália que ela está sendo mais afetada pela pandemia que a região norte. Mais o norte da Itália. Eu esqueci até o nome da região agora, que é onde está tendo mais casos. Eu não sei a questão geográfica. Aonde é que se localiza a produção do Big Brother de lá? Isso eu não cheguei a pesquisar. Mas é importante a gente salientar. É importante a gente salientar isso aqui, porque no Brasil, inclusive, o Thiago Leifert, ele entrou ao vivo na casa do Big Brother com um médico para explicar a situação da pandemia para os participantes. Eu sei que é muito assustador, mas eu achei muito engraçado, porque o Thiago tava assim, não, gente, tá tudo bem. Daí o médico, morreu uma pessoa. Não, gente, tá tudo bem. Eu queria estar aí com vocês. Aí ele, tipo, não, gente, tá tudo bem. Daí ele, eu queria estar aí com vocês porque é o lugar mais seguro. Aí ele, não, gente, mas tá tudo tranquilo, nada de pânico. Aí ele, até cachorro já pegou coronavírus. Gente, é muito absurdo. Eu achei muito engraçado, porque o médico tava sendo muito realista, tipo, gente, fica desesperado. E o Thiago, tá tudo bem, gente, vai passar rápido. Morreu fulano e não sei aonde. Essa é uma gripezinha. Tá acontecendo no mundo todo, tá todo mundo na merda, é uma pandemia. Foi muito, tipo... A forma que os dois lidaram com o assunto foi engraçado. Pois é. Pegando essa deixa, né, já que a gente falou do Thiago Leifert, o que vocês estão achando do Thiago nessa edição? Vocês acham que ele está se superando cada vez mais ou não? Porque, assim, particularmente, eu acho que ele está se superando sim, ele está sendo altamente troll. Eu não estou sentindo nenhuma saudade do Bial nesse momento. Olha, eu vou ser bem sincera, essa é a primeira edição que eu assisto com o Thiago. Como eu falei pra você, depois de muito tempo, essa é a primeira edição que eu realmente estou assistindo. Então, assim, pra mim, que tinha uma memória afetiva com o Bial, é muito estranho. Eu vou confessar. Nossa, pra mim é o contrário, eu tô achando incrível, tipo, porque o Thiago, faz mais piadinha, ele é mais memeiro, ele tira mais um sarro. Eu acho que ele tem um lado mais humano, que talvez o Bial, pra mim, ele demonstrava muita frieza, sabe? Até nos discursos ou na forma que ele falava, assim, eu achava muito meio que frio às vezes. E o Thiago não, ele já é mais brincadeira, igual a prova do líder, que ele falou assim, Fly, a gente vai combinar a sua festa. E a Gisele entrou em desespero dele, brincadeira, uma piada. Meu Deus. Nossa, eu acho ele, tipo, eu acho eu que ele acho tá que incrível. O momento que me quebrou, assim, do Thiago, foi quando a galera tava achando que o paredão do Pyong era falso, e tava todo mundo esperando ele voltar, e o Thiago solta o jogador voltou, pode entrar de bala. Meu Deus, eu gaitei nessa hora, porque eu fiz, não, velho, impossível, quem é esse homem? Porque quem assistiu a edição de 2017 e tá vendo o Thiago agora, gente, é outra pessoa, ele não é o mesmo não, velho. Agora, eu acho incrível que, assim, ele entrega completamente o jogo. Tipo, você precisa ter 2 neurônios pra conseguir entender. Pra conseguir entender o que tá acontecendo aqui. Porque ele fala tudo.
Ele entrega tudo, E a gente, casa olha. não vê. É igual quando ele, tipo, o Prior zoou. O Prior zoou a Manu falando que ela tava na Disney. E aí, aqui fora, gerou maior repercussão. Tanto que quando ele fala o paredão entre o Mickey e a Minnie. É, Gente, ele joga exatamente. na cara e as pessoas da casa não entendem. E eles não Exatamente. entendem e eles distorcem o discurso, né? Eles pegam o discurso do Tiago, começam a fazer interpretações todas erradas, né? Ai, falou pouco no discurso do Daniel, é um paredão falso. A luz piscou, é um paredão falso. Gente, Gente, aí quando foi no outro Tá até paredão, doido. aí ele disse, gente, vocês ficam procurando, quando é... Não exatamente com essas palavras, mas ele quis dizer assim, gente, quando vocês gostam de uma pessoa, é porque aí o paredão é falso, né? Quando uma pessoa que vocês gostam sai, o paredão é falso. E ele jogou assim, será que quando outra pessoa que vocês não gostam sair, também vai ser um paredão falso? Sabe? Ele meio que joga essas coisas assim pro pessoal lá dentro e o pessoal fica, quer? Então, galera, a gente já falou aqui sobre as repercussões que tá rolando aqui fora, sobre os paredões, falamos do paredão histórico, os discursos do Tiago, as trollagens que ele faz e tudo mais. E uma coisa que a gente não falou no desenvolvimento, porque achamos melhor falar mais pro final, que é o caso do Felipe Prior, que a gente já falou dele um pouco mais na parte das temporadas e tal. A gente comentou que ele tinha um comportamento explosivo, muito irritado. Ele tinha uns comportamentos que a gente não gostava e não concordamos. E aí, com a saída dele, algumas histórias vieram à tona. Então, atualmente, ele está sendo investigado por casos de estupro que ele cometeu antes de entrar na casa. E isso acabou vindo à tona agora. E aí, a gente quer reiterar que não compactuamos com esse tipo de comportamento, tá? É abominável. Nós não imaginávamos que ele tinha feito isso. O que a gente via era um comportamento dele muito agressivo dentro da casa, dele ficar colocando o dedo na cara das meninas, dele ser muito tóxico e tudo mais. Principalmente nessa última semana que ele passou na casa, ele estava sendo muito tóxico com o Babu também. Então, vocês têm alguma coisa para falar em relação a esse assunto do Prior? É que assim, a gente não pode colocar que existe um padrão para estuprador. Porque a pessoa é assim, ele é estuprador. Não, mas sabe quando você tem a faca e o queijo na mão? Você olha assim para aquela pessoa, uma pessoa que aponta o dedo para a cara de mulheres, né, na face das mulheres, fala que grita com a própria mãe, quanto mais com outras pessoas, não consegue aceitar nenhum não, quando qualquer pessoa assim discordava dele em algum ponto, ele crescia para cima da pessoa. Então, assim, fica difícil você não acreditar que essa pessoa seria capaz de fazer algo desse tipo. Porque tudo converge para que isso seja realidade. Que isso seja verdade. Eu não sei vocês, mas eu não consegui terminar de ler a matéria. Era muito pesado. É Eu me senti pesado, muito mal. Muito pesado. É muito relato. Alerta de gatilho, pessoal. Então, se vocês estiverem um pouco sensíveis, eu acho melhor nem dar uma lida, sabe? Porque eu não consegui terminar. E eu tô, tipo, bem, mas eu achei muito pesado. Uma coisa que eu vi é que a galera tá muito que acusando a vítima. Tipo, mas elas só falaram agora, porque ele é famoso. É oportunismo. Gente, ela é vítima. É vítima. Tipo, trate uma vítima como uma vítima, sabe? Não vai o falar que o Prior não fez ou porque não fez. Porque é exatamente até o que a Tá falou agora. Tipo, ele é muito. Ele é aquele cara padrão. E aqui em São Paulo, ele estuda no Mackenzie, que é uma faculdade muito elitista e que teve várias acusações desse tipo de coisa. E o relato de uma delas que fala que estava acontecendo numa festa. É assim que acontece aqui, sabe? Tipo, a galera tá na festa da universidade, tem gente que bebe demais, tem gente que droga a outra pessoa nessa festa pra ela ficar inconsciente. Que esses casos acontecem são muito comuns. Tipo, enquanto a pessoa tá dançando, você vai jogar alguma coisa na bebida dela. Tem gente que estuda medicina que pega coisa de hospital pra ficar drogando outras pessoas. Meu Deus tem gente que do céu. morre em festa de universidade. Então, é um caso muito grave. E isso acontece com muita frequência. Eu acho que ela tem relatos médicos, ela tem laudo, ela tem tudo comprovando, e ele tá dizendo que é mentira. Eu acho que é bem complicado, sabe? E todos os discursos que ele veio construindo dentro da casa me faz acreditar que realmente
ele tá errado. E desculpa, eu vou ficar do lado da mulher até que se prove ao contrário, até que se prove realmente que ela estava mentindo. Mas tudo indica Exatamente. que não. Tudo O indica que não. comportamento dele, sabe? E, tipo, por exemplo, eu não tô falando que todo Mackenzie faz esse tipo de atitude, mas ele já foi expulso de uma festa por conta de agressão, porque ele estava extremamente embriagado, e aí a desculpa dele foi que ele não estava consciente por isso. Então, o que ele não faz quando ele não tá consciente? Porque pra Pois ele ser é. expulso de uma festa, o que mais que ele não faz? Eu sei que saiu um vídeo dele, e ele com a declaração dele, dizendo que isso era mentira e tal, e eu só tô esperando, a única coisa que eu tô esperando é o vídeo do Vitor lá do Metaforando, né, analisando esse vídeo do Prior. É só o que eu quero, só o que eu peço. Uma coisa que vale a pena a gente salientar em relação a isso é que nós já apontamos também a questão da internet, do hate, dos ataques, é que as pessoas estão atacando a Anitta por causa disso, porque a Anitta tinha falado com ele, ela e a Bruna Marquezine chegaram a conversar com o Prior pela internet assim que ele saiu da casa, antes desse caso vir à tona, tá? E elas conversaram com ele bem de boa e tal, e aí a turma começou a atacar a Anitta por causa disso. Porque sempre procura uma mulher pra atacar a gente. Por que não atacou o time de futebol? Por que não vai cobrar os meninos? Tipo, Gabigol, Neymar, Exatamente. o outro lá que fez a live com ele, como chama o surfista? O Gabriel Medina. Medina. Por que não foi cobrar? Por que não foi cobrar os caras? Deles se Nenhuma das posicionaram. duas falaram, tipo, fica a prior. Nenhuma delas queriam que ele ficasse na casa. Elas exatamente saíram por discursos que ele tinha ali. Por que os caras... Ai, que ódio. Não dá, né? Não, E isso foi até uma coisa que a Anitta publicou nas redes sociais dela, foi isso. Por que vocês estão me atacando? Em vez de vocês apoiarem as vítimas, por que vocês estão aqui me atacando? Gente, isso é absurdo. A gente tem que apoiar as vítimas. Dá apoio pra elas. E outra coisa, Nossa, tudo que eles fizeram foi antes de saber de tudo isso dele. Então, assim, pô, como é que a pessoa vai adivinhar? Pois é, a gente não sabe. E uma outra coisa também, tipo, em relação às torcidas, tipo, das meninas versus do Prior, né, porque foi o único que teve uma repercussão muito grande, tinha jogador ali falando que ia dar camisa, que ia leiloar não sei o quê. Isso, eu entro num ponto de por que eles não fizeram, tá rolando uma pandemia aqui no país, e tem gente, por exemplo, na comunidade, que gente que, tipo, na periferia, que não tem nem o que comer, tipo, não tem escova de dente, não tem pasta de dente, não tem sabonete, não tem água. Por que eles não ficam doando camisa para atingir um número X de dinheiro para dar para essas pessoas que moram em comunidade, no lugar de ficar votando em Prior? Me respeita. Uma coisa que eu achei massa, que aconteceu bem recentemente, foi no episódio que o Babu perdeu a prova do líder, que ele não ganhou o carro e a turma começou a fazer vaquinha, começaram a pedir para a Fiat doar um carro para ele e tal. Aí surgiu a ideia de fazer uma vaquinha para a turma ajudar com dinheiro para dar um carro para o Babu. Aí a página oficial do Babu se pronunciou assim: pessoal, não vamos fazer uma vaquinha para dar carro pro Babu, por favor, não precisa disso Os e tal. famosos também, Mas façam alguma coisa para deixar o paizão feliz, que é juntar essa grana e fazer uma doação para as comunidades, para ajudar no combate da pandemia, né? Fazendo doação para as comunidades carentes, que estão precisando e tudo mais. E isso eu achei legal, velho. Eu achei muito legal. E aí, uma coisa que que eu até queria comentar, que eu sei, a gente ficou muito feliz quando soube, é que a galera começou a se comover muito, porque o Babu, ele sempre chegou perto de ganhar a prova e não conseguia. Toda vez ele ficou em segundo. Isso. E nessa última ele tava pedindo pro céu dele: ô Lua, pelo amor de Deus, eu nunca tive um carro zero, porque a realidade dele é totalmente diferente das pessoas ali. E começou, tipo, nisso. Aí ficou nisso, ele perdeu o carro, ele chorou, ele ficou muito mal, mas ele abraçou a Fly, deu parabéns pra ela. O Brasil ficou muito, muito, muito mal pelo que aconteceu, porque é a segunda vez. A gente infernizou tanto as redes sociais de carro zero pro Babu, touro pro papaizão, a touro vai subir a favela, porque foi a frase dele, né? Porque ele mora na favela. Na hora que ele passou em segundo, ele gritava: a touro vai subir a favela, e não sei o quê. Que a gente infernizou tanto que a Izzy Carros falou que ia doar um carro pra ele quando ele sair do Big Brother. Até a Rafa Kalimann falou assim que ela sentiu, tipo, a forma que ele tava se sentindo e que ela ia trabalhar, nem que seja, tipo, pra Fiat, fazendo alguma coisa pra poder dar um carro pra ele também, porque ele queria muito. E aí a gente infernizou tanto a internet que a Fiat vai dar a Toro pro Babu. Então, tipo, isso é muito incrível, sabe? Porque o mundo inteiro se comoveu.
E aí o Pyong postou no post da Fiat, tipo, ai, Fiat, eu também queria um Nossa, carro. que Eu vexame. mostrei uma matéria esses dias que Que ele é um vexame. bilionário. Pyong, Passou uma teu filho matéria falando que ele é nasceu, teu filho tá precisando de bilionário. atenção, teu filho tá chorando, vai lá, cuida dele, por favor, sai da internet, vai cuidar do teu Deus. filho. Ele é Meu bilionário. Mas é muito feliz que, tipo, o Babu conquistou isso, sabe? É muito importante. Bem, esse aqui vai ser um momento de descontração nosso, porque quem me conhece muito bem sabe que eu sou a louca do BuzzFeed, né? Eu não seria eu se eu não trouxesse alguma coisa disso. Então, BuzzFeed patrocina nós, Fiat nos dá um carro, Big Brother, a gente vai pra lá no ano que vem, tá? Não, você vai. Eu não Todos consigo, nós. Não consigo Todos tomar nós banho. vamos. Não Nós consigo três tomar banho vamos. de biquíni, amada. Já tentei, não rola. Dessa não vai vez dar vai. certo. Vou começar a cantar. Se você soubesse quem você é. Eu vou ser a Bruna Marquezine de vocês. Pronto. Então, eu separei aqui um teste temático do BBB, que é o seguinte: o quão impopular você seria se participasse do BBB? Repetindo o título, o quão impopular você seria se participasse do BBB? Vamos lá. Primeira pergunta. Escolha um motivo manjado para votar em alguém. A. Vou votar por falta de afinidade. B. Fulano atrapalha a harmonia da casa. Falta de opção, pois gosto muito de todos aqui dentro. Ou fulano não é coerente com suas atitudes. Fulano não é coerente com suas atitudes. Eu coloquei essa também porque eu falo muito isso. Tipo, eu acho que o episódio inteiro vocês viram falando coerente várias vezes. Pois é. Eu coloquei aqui que vou por falta de afinidade, porque não tem nada mais manjado do que isso. Agora, a segunda pergunta. Agora, escolha um casal formado no BBB. A. Tisso e Manuela, do BBB 2. B. Alemão e Siri, do BBB 7. C. Andressa e Nasser, do BBB 13. E D. Gleice e Wagner, do BBB 18. Minha escolha não está aqui, que seria Domini e Sabrina. Boa. A minha foi Gleice Wagner, do BBB 18. E a minha é Alemão e Siri. Siri, né? O Siri Tirso não, é e a Manu... Iris. É Siri. É Iris. É Iris. É porque chama de Siri. É- Iris é de trás Ah, pra tá. frente. Eu nem lembrava que tinha esse Tirso. Aham. Nossa, eu também não lembrava do Tisso da Eu Manuela. nem lembrava que tinha esse Tirso. Eu vou votar na Gleice e Wagner porque eu gostava do casal. Terceira pergunta. Em qual tipo de prova você se daria melhor? Prova de resistência, agilidade, estratégia ou sorte? Nenhum. Eu fui na Eu estratégia. coloquei... Eu também Eu coloquei vou na resistência. estratégia, porque sorte eu não tenho, resistência nenhuma. Eu coloquei seria a resistência. primeira. Eu seria a primeira a querer ir no banheiro. A Lari vai passar 26 horas. Não, mais de 26 horas. Porque Thelminha passou 26 horas, a Lari vai passar mais tempo. A Ana Clara ficou 48 horas. na Se eu prova não de beber, eu duro resistência. até 2025. Agora, se eu tomar alguma coisa, eu faço xixi a cada 3 segundos. Pois é. Então, contanto que eu não ingira nenhuma bebida alcoólica, Resistência eu tá não ótimo. aguento porque eu passo mal de fome. Se eu passar muito tempo sem comer, eu passo mal. Então, não eu rola. também passo mal, assim, sabe? Não conseguiria, não. Próxima pergunta. Escolha uma frase de efeito que aparece em todo o BBB. A. O Brasil está vendo? B. As máscaras vão cair? C. Estou sendo eu mesma? Ou D. Estou vivendo isso ao máximo? O Brasil tá vendo. O O Brasil tá vendo. Gente, porque o Brasil realmente tá vendo. E aí, toda vez que alguém ia fazer alguma merda, eu ia olhar e falar, você tá sabendo que o Brasil tá vendo, né? Pois O Brasil é. tá vendo tudo isso. que você tá Imagina, fazendo. a gente dizendo assim, as máscaras vão cair. Mas o Brasil está vendo, viu, se as máscaras vão cair ou não. Por último, escolha um famoso que já fez show dentro do BBB. Letra A, Akon no BBB 10. Nelly Furtado, também no BBB 10. Simple Plan no BBB 7. Ou André Marques no BBB 13. Olha, Eu não sabia que eles estavam que, por exemplo, Akon, Nelly Furtado e Simple Plan estavam no BBB. Eu tive que Nem pesquisar eu. o do Akon, porque eu achei que era falso. Mas Nossa, escolhi é. ele. Porque André Marques, pra mim, é sobre celebridade. Não, André Marques ainda por cima tava pegando a mão da menina lá, não sei qual foi, mas passando no pau dele, você lembra não Nossa, disso, não, eu não é lembro verdade, não. ele Disso. teve um close errado. Não Foi, lembrava. close, é erradíssimo. Vamos lá, as Procura depois, respostas. Dani. Vocês forem quem? Nelly Furtado. Eu fui no Akon. Eu vou no Simple Plan porque meu lado emo nunca vai morrer. Vamos para as respostas. Lari, Só leia a sua liberdade. resposta. Você tirou nada impopular. Você sairia do BBB
com uma ótima repercussão. E quem sabe até o prêmio com o prêmio e uma bem milionária no bolso. Parabéns. Temos Thiago, uma me dá esse vencedora. dinheiro. Muito bem. Me dá. Tami. Cadê Muito o 1 milhão, meu carro? Olha, extremamente impopular. Tudo bem. Dentro do BBB, você seria o agente do A gente caos, do caos, meu Deus. que não teria vergonha de fazer o que fosse preciso para escapar dos paredões ou para conseguir o líder. Suas Meu chances Deus. de sair com uma porcentagem de votos altíssima seria muito grande. Ainda tem a fotinho do Daniel aqui. Nossa, Tem um me senti gifzinho do Daniel. insultada. Ai, É sério? sério, tem um gifzinho do O Daniel. meu O gif gif. é o da Gleice, comemorando que ela ganhou. Olha isso. Nossa, eu tô passada com esse resultado. Eu esperava outra Olha, coisa. Eu li verdades. Não, eu não li verdades. Eu não sou assim. Eu só achei um insulto colocar a foto do Daniel. Tinha que ser logo do Daniel. Se Ai, fosse, amiga, foi se um fosse a insulto. foto do Vitor Hugo, eu até dizia, porque assim, o Vitor Hugo saiu com 85%. Depois desse momento de descontração, nosso momento BuzzFeed patrocina nós queremos ganhar esse 1,5 milhão aí. A Lari vai ganhar o prêmio pra gente, né? Vai ser meio milhão pra cada, ó, já dá certinho essa divisão. Vamos agora para o momento top 3. Vamos falar aqui rapidamente para quem vai à nossa torcida. Vamos imaginar quem é a nossa final, tal qual o jogo da discórdia que o Thiago fez. Vamos fazer aqui quem é a nossa final. Começando com a Larissa. Monte sua final, Lari, e diga quem é que vai ganhar. Em terceiro lugar vai ser a Rafa, porque eu acho que ela é extremamente coerente com as coisas que ela fala, e eu tô achando ela muito justa até o momento. Eu não sei se ela vai ter uns close errados, mas até agora pra mim tá ok. E acho que ela já tinha comentado que o dinheiro ela vai doar pra ONG que ela trabalha na África, então acho que é um momento bem bom. Então, meu terceiro lugar é dela. Segundo lugar é da Thelma, porque Thelma é rainha, o resto é nadinha. E acho que ela merece muito ganhar o prêmio por tudo que ela passou. E o meu primeiro lugar é do Babu, porque eu acho que é muito importante as pessoas serem como eles são, como ele é, né? A reflexão que ele tem, a narrativa e a construção de tudo que ele tem, que ele passou, e o fato de, por exemplo, ele ser uma pessoa que é conhecida mundialmente, tipo, mundialmente não, né? No Brasil todo, tipo, pelo filme que ele fez, e mesmo assim ele permanece na favela, por exemplo, para mostrar uma representatividade ali, e passando dificuldades que ele passa, mesmo sendo uma pessoa famosa, eu acho que ele merece esse prêmio, sabe? Então é tipo, em primeiro Babu, segundo Thelma e terceiro Rafa. Muito bem, Meu muito top obrigada. Eu acho que tá meio unânime, né, esses resultados, mas vamos aguardar aqui o resultado final. Tami, diga aí a sua final. Ctrl C, Ctrl V. Eu também dou Ctrl C, Ctrl V. Eu disse, isso tá unânime. Até a justificativa é a mesma. Desculpa. É isso. Eu acho que a nossa voz é a única que importa. Então, Thiago, por favor, já dá o prêmio pra eles e me já coloca no próximo BBB. Exatamente. Mas assim, também tem alguma coisa que tu quer acrescentar, né, em relação a isso? Cara, Algo que a não. Lari não falou? A justificativa é a mesma. A Rafa é a mais coerente. Ali ela consegue ser mais coerente até do que a Thelma, eu acho. O Brasil tá vendo. Uhum. E a Thelma por toda a trajetória dela também, ela foi bastante incoerente. Ela sofreu algumas injustiças ao longo do programa. Não só falo com relação a ser chamada de planta, mas com relação a, por exemplo, a forma que a Fly colocou ela no paredão foi extremamente arrogante, foi extremamente injusto, inclusive. E agressivo, né? E agressivo. Fiquei com medo. Exatamente. E Babu por toda a trajetória dele. E assim, como a gente já falou antes, as pessoas... ninguém é isento de erros ali dentro ou aqui fora. Todo mundo erra. Esse negócio de ficar colocando pessoas no pedestal não vai dar certo. Uma hora a pessoa vai falar alguma merda. Alguma hora a pessoa vai falar alguma coisa errada, que tá errado para outras pessoas. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que isso justamente entra na questão do Babu, dele ser uma pessoa com
uma idade já, ele tem 40 anos nas costas, ele tem uma criação, uma vivência totalmente diferente, e ele é aberto à desconstrução, ele é aberto ao diálogo, ele sempre fala isso, e eu me lembro de uma coisa que aconteceu para você ver como as pessoas enxergam as pessoas de forma diferente. O Daniel sempre fazia as merdas dele e ficava, imediatamente que ele fazia merda, ele falava, pedia desculpas, e as pessoas, não, tudo bem, Daniel, ele ia lá, fazia merda de novo. E aí, e a pessoa colocava assim, não, mas o Daniel, ele faz isso, faz as besteiras dele, mas ele pede desculpa. E aí, quando era o Babu, que ele se tocava de fato, não precisava ninguém estar falando pro Babu que ele estava fazendo, não precisava ninguém estar chegando lá pro Babu e dizer, olha, Babu, você tá fazendo merda, tá? Você precisa se desculpar, porque as pessoas faziam isso com o Daniel. Chegava pro Daniel, olha, você fez uma coisa errada, peça desculpas. E com o Babu, não. Muitas vezes essa reflexão partiu dele mesmo, e ele chegava e pedia desculpa para quem ele tinha magoado e tal. E aí as pessoas, assim, tiravam onda, né? Faz um monte de merda e vem pedir desculpas. Por favor, vai pra merda. Tá entendendo como as coisas são diferentes? Então, assim, por tudo isso, pela história dele, pela história também com relação à questão de atuação dele também. Então, por tudo isso, e por ele ser coerente muitas vezes, ele não é 100% do tempo, mas ele também foi bastante coerente, principalmente nas questões de voto dele, que ele sempre deixou claro que ele não votaria em duas pessoas, que era na Rafa e na Thelma, e ele foi até o fim, brigou com o Priol por conta disso. Então, assim, não tenho como colocar outras pessoas. Vou colocar quem? Então. Me coloca nesse pódio, já descobri que eu vou receber o dinheiro mesmo. Eu sou Pronto, então. Verdade. Você é o meu pódio do pódio, pode ser? Tem o pódio, Fechou. acima do pódio tá lá, Larissa, bem plena. Então, o meu pódio aqui, dando Ctrl+C e Ctrl+V no que vocês já falaram, eu concordo absolutamente com as colocações em relação a Rafa, a Thelma e o Babu. Sobre a Rafa, a única coisa que eu queria pontuar, e eu já falei que concordo com o que vocês disseram, né, sobre ela ser sensata e coerente e tal, mas assim, eu tenho um receio muito grande de que isso seja um personagem dela. E se for um personagem dela, ela tá conseguindo se manter muito bem até o final. Cara, você sabia que eu também tenho esse medo? Porque eu vejo os vídeos dela no YouTube e eu vejo ela uma pessoa totalmente diferente. Pois eu é, não assisti, eu nunca assisti vi nenhum umas vídeo matérias dela. dela falando, dizendo que ela era uma pessoa assim, que ela tinha uns problemas de convivência com várias pessoas, que ela tem treta com algumas outras. Alguns amigos dela, amigos próximos, falam que a Rafa está tendo um comportamento diferente do que ela é aqui fora. E assim, dentro da casa, ela sempre se mostrou muito coerente e sensata, e eu estou admirando bastante. Agora, se ela for essa mesma pessoa que ela tem se mostrado aqui fora, excelente, que ela continue assim. Em relação à Thelma, eu não tenho o que falar da Thelma, não tenho o que acrescentar sobre o que vocês falaram, vocês pontuaram muito bem. Já em relação ao Babu, na minha opinião, ele já é o grande vencedor dessa edição. Mesmo que ele não ganhe o prêmio, eu acho que ele já sai como grande vencedor. Porque, assim, pela trajetória de vida dele, por ele ter chegado onde ele chegou, ele é um puta ator. Ele conseguiu chegar nesse ponto do jogo e a gente pensa... o que é que leva uma pessoa a se inscrever no Big Brother? O que é que ela está buscando? Alguns estão querendo visibilidade, alguns querem fama, sucesso, enquanto outros estão realmente mais necessitados. E a gente olha para o caso do Babu. Como eu já falei, um puta ator premiado. Pô, o cara fez o papel de Tim Maia. Eu acho que isso é um trabalho de muito peso que ele tem no currículo dele. E a gente vê que é um cara que está desempregado, que não está tendo oportunidades, não está na mídia. E quando ele tá, é com papéis bem pequenos, estereotipado. Então, acho que esse programa está sendo bom para ele a nível de visibilidade profissional. E quando ele sair da casa, ele vai ter muitas oportunidades de mostrar o trabalho aqui fora.
O Felipe Neto já disse que ia dar trabalho para ele. Já tem um autor de novela da Globo também que já está prometendo papel para ele. Eu torço muito para que ele ganhe o programa por tudo que ele representa ali dentro, pela força que ele tem. Tudo bem que ele já falou algumas coisas que não foram legais. Às vezes ele é meio grosso, às vezes ele fala de uma forma meio assim, que sou agressivo. Mas assim, como já foi falado, todo mundo erra, não existe fada sensata, todo mundo vai cometer algum erro. E o Babu, assim como também já foi falado, é aquela pessoa que está sempre disposta a ouvir e a refletir sobre isso. Como o Tamires falou, ele já pediu desculpas várias vezes. Então a gente está vendo que ele é o tipo de pessoa que procura se desconstruir e melhorar, né? Então a minha torcida claramente e obviamente está para o Babu, e eu tenho certeza de que aqui fora ele vai conseguir muitas oportunidades, e ele já é o grande vencedor dessa edição. Se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver. Se pudesse escolher entre o bem e o mal. Bem, pessoal, é isso aí. Se dependesse da gente, íamos passar muito mais horas conversando e deliberando sobre o BBB, porque tem muita coisa que a gente não falou, poderíamos ter falado, não falamos, e pode ter certeza de que vamos continuar nos falando em off até sair a final. E para vocês que estão ouvindo esse episódio, ele está saindo antes da final, certo? Então, nós não sabemos quem é que está na final ainda. Nós montamos a nossa torcida de acordo com os rumos que estão sendo tomados até o momento no jogo. Então, se você está ouvindo isso depois que o programa acabar, então fiquem sabendo que a discussão aqui é válida para momentos futuros também. Que a gente possa refletir sobre esses acontecimentos e saber lidar com isso. Como ponderar, como analisar, entender comportamentos e como a gente pode melhorar a partir de alguns exemplos. Como coisas que a Larissa falou aqui também, sobre algumas palavras. Então, vocês procurem conhecer o podcast dela, que ela fala muito sobre isso também. E se você gostou, você pode dar o seu feedback quando vocês estiverem escutando. Vocês compartilhem usando as nossas hashtags. Hashtag Olar para Elas e hashtag Mulheres Podcasters, porque é muito importante para nós termos essa visibilidade na mídia. E também queremos o seu feedback. Se você gostou, não gostou, se você quer sugerir temas, então comenta com a gente, manda mensagem no Instagram, no Twitter, @Olá para Todos, em todas as redes, no Instagram, Twitter, Facebook. Estamos também no Spotify, no Deezer, nos demais agregadores como Olarcast. E nosso site é o olarparatodos.com.br e o nosso e-mail é olarparatodos@gmail.com. E quem quiser me encontrar e trocar uma ideia comigo, eu estou no Twitter como Amazona Nerd. E aí, meninas? Façam um jabá de vocês, onde é que a gente pode encontrar vocês e seus projetos. Gente, eu falo muito mesmo. Acho que vocês perceberam. Mas convido vocês a conhecerem a Afropausa. Eu acho que algumas coisas que foram levantadas aqui a gente fala um pouco mais aprofundado lá no podcast. A gente fala um pouco sobre o solidão da mulher negra também. Então talvez a questão da Thelma vocês consigam entender um pouco sobre o lado dela. Meu podcast chama Afropausa, né? Em todas as redes sociais, inclusive todas as plataformas de streaming, exceto o YouTube. E meu perfil pessoal, meu Instagram é @afrolali, Lali. É isso. Converso com todo mundo, me chamem pra conversar, me chamem pra comer, me chamem pra ir pra Recife. Pode vir comer em Recife, pode dormir em Recife também, pode vir. Comer 1,5 milhão. Isso. 1,5 milhão. Exatamente. Quero. Eu sou a Tia Tami lá no Instagram e no Twitter. E você pode encontrar também o Instagram do podcast que eu participo, que é o Catcine Podcast, que é, enfim, @Catcine Podcast, realmente isso, só no Instagram, tá, gente? No Twitter a gente ainda não tem um perfil. Mas vai ter, né? É isso aí. Muito obrigada a vocês, meninas, que participaram. Foi excelente. Voltem sempre e até a próxima. Eu que agradeço. Beijo. Tchau.
Podcast é uma produção Olar Podcasts.